Fala, galera, estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast para engrandecer o nome do Senhor que está entre nós. E você que está assistindo a gente, você pode contribuir como, Caí? Como que as pessoas que estão nos assistindo podem contribuir com esse episódio? Compartilhando esse episódio, curtindo, mandando para os seus amigos, enviando. Porque interage. O convidado hoje é muito especial. Interage, fala mal do Kaique nos comentários, fique à vontade. O importante é interagir, porque dessa forma, você vai estar nos ajudando a fazer com que a nossa obra de evangelização alcance mais pessoas e que o nome do Senhor seja engrandecido. E hoje, meu Deus quem está entre nós? Hoje eu tô aqui com um cara que está no meio de nós. Ele pode dar uma palhinha antes de entrar? Apesar que a pessoa que quando vê já brega, sabe. Né? É meio brega, né? É brega. Nós estamos aqui hoje com Igor Félix. Ele. Satisfação demais. Sentar nessa cadeira aqui, trocar ideia com esses caras. Inclusive, eu quero convidar você que quiser ser hater desse canal. Muito bom. Seja um hater. Seja um hater desse canal. Se quiser colaborar, seja um hater. Faça alguma coisa. Mas uma alegria estar aqui com vocês, de verdade. Poder sentar nessa mesa, trocar uma ideia e, sei lá, de alguma forma alcançar quem está em casa. Sim, com certeza. Eu acho que é a parte mais importante. Obrigado pelo convite. Que isso, cara. Você veio meio obrigado, né? Mas, a gente viu que você fazendo. Puxamos ele pro podcast. Mas assim, cara, eu te conheço há muito tempo. Né? A gente já se conhece, a fita. Conheço o Igor, acho que em 2015. Aí. Eu tava começando ali meu trabalho na internet, começando a postar. Tinha criado meu Facebook. Na época, eu acho que eu tinha assim, uns 5 mil seguidores e me achava muito famoso. O cara... Nessa época a gente trocava mocap, a gente tava trocando CD, né? Mocap de camisa. Deus é bom demais. E na época, mano, você tinha a comunidade The Movie, né? Tinha The Movie, né? The Movie. Mas assim... Perdão, você era o fundador, mano? Aí é uma curiosidade mesmo. A gente vivia um projeto de fundação de comunidade, né? Mas era uma missão que se tornou uma comunidade? A gente fez uma experiência de comunidade a partir daquela missão. Entendi. E aí durou 2 anos de comunidade mesmo. De só 2 anos? De experiência comunitária, assim. Mas em Maceió... Mas foi mais tempo. Isso a gente mudou para uma diocese vizinha. Porque o bispo nos acolheu lá pra gente viver essa experiência de discernimento mesmo. Mas de missão foram mais de 5 anos, no todo, assim. 5 anos? Mais de 5 anos. Foi de 2015 a 2020. Foi um tempo, eu lembro, assim, eu te acompanhava. Esse período, assim, foi um tempo muito bonito, muito gostoso de viver. Mas assim, por exemplo, para um cara, vamos lá, eu passei por um processo de discernimento de fundação também. Eu não cheguei a fundar, não cheguei a criar. Mas eu passei a missão, né? Eu tive a missão. Quanto tempo? Cara, foram 6 anos, né? Foram 5 anos também, de 2016 a 2021. E assim, na cabeça do fundador, daquela pessoa que pensa em fundar, pelo menos para mim particularmente, era algo muito difícil de pensar assim, cara, tem que ser muito especial para Deus falar assim, olhar para mim, pensar assim, eu vou brotar um carisma que não existiu ou que já existiu e morreu em outra pessoa em mim. Então era uma crise muito profunda que eu tinha, mas foi um processo. Então para o cara chegar nesse lugar de fundação, existe um processo muito longo. Então assim, queria saber de você, como que foi esse início assim da vida do Igor Félix, aquele Iguinho pequenininho, porque pequeno você ainda não mudou muita coisa. Mas como que foi, cara, pra você chegar até esse lugar? Porque eu acho que existe uma estrada muito longa aí. Cara, eu brinco de dizer, porque assim, é num sentido cômico mesmo, de que Deus, ele trabalha comigo nas consequências. Eu miro em alguma coisa e a consequência daquilo me faz cair em outro lugar, numa outra percepção. Eu tive meu encontro com Deus lá em 2013. Eu já era um um católico cultural, né? Eu brinco. Eu ia à missa aos domingos porque minha avó dizia que se eu não fosse, minha semana ia dar errado. A gente tinha que ir à missa como uma cultura e até como uma tradição mesmo, assim, de família. Né? Mas a minha experiência de Deus aconteceu em 2013. Eu participei de um encontro no fim daquele ano. E antes daquele encontro, Deus me encontrou pessoalmente na minha vida. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18, ia fazer 19 anos. Foi no dia do meu aniversário, né? 19 anos. E foi encontro da renovação mesmo? Não, cara. O meu encontro pessoal com Jesus foi dentro do meu quarto em casa. Caramba. E após disso eu fui pro meu encontro. Com 18 anos? Com 18 para 19, na madrugada. Tá, mas como é que você encontrou Jesus na madrugada? Como é que encontra Jesus sozinho? Eu vou resumir essa história. Não precisa resumir, não. Pra gente entrar no... Pode ficar à vontade. Mais dentro. Mas basicamente foi em 2018, 2013... Eu estava num tempo muito difícil da minha vida, como pessoa mesmo. E aquela experiência, de vida estava me matando, sabe? Eu já tinha ouvido falar de Jesus, tinha feito um encontro. Mas, rapidão, você era um cara certão, assim? Nada, perdidaço. Tocava na noite como DJ. DJ? Eu fui DJ. DJ, cara. DJ, cara.
Nossa, demais. Não, Tinha gente, uma eu não banda tô de julgando axé. quem é DJ, não. É porque eu mas não porque consigo olha te pra pessoa imaginar hoje, como né? DJ. Eu fico feliz com as pessoas dizerem abraço, isso. Que na DJ época as pessoas Alan. não me imaginavam fazendo o que eu tô fazendo hoje. Então é bem, bem diferente. Muito diferente. Mas foi uma experiência muito profunda de Deus. Se não fosse de Deus, não teria acontecido. Minha família é testemunha disso. De que Deus tocou na minha vida, porque eles me conhecem mais do que outra pessoa, né? Conviviam comigo. Sim. Com o Igor problemático. Então era um cara muito difícil de lidar, né? De uma história muito ferida e tal. Aquele vivendo inconsequente, até que eu tive meu encontro com Deus no meu aniversário. Depois de uma... Como é que eu posso dizer? Dentro de uma experiência pessoal de vida. Eu tinha gravado um CD. Tocava numa banda de axé na época. Não, Essa história eu cansei de não. cantar. De Semana falar, né? passada veio a Sueli aqui e falou que era funkeira. Oh, Aí Sueli é minha familiar, tá ligado? É? É Sueli em Félix. Aí eu acho que o problema é o Félix. Então. Aí veio assim, fala que era do axé. Não é problema, nem eu sei nem o Thiago, gente boa demais. E aí eu namorava uma menina na época, e essa menina era de comunidade. Ela tinha uma experiência de comunidade. E me recordo que, como eu sabia que ela tinha uma experiência, a gente não vivia os fins de semana junto praticamente, ela estava sempre em retiro. Aquilo me inquietava, sabe? Mas enfim, era a realidade daquela época. E eu lembro que ela pegou a minha música, eu entreguei um CD, um áudio, não lembro como é que foi, e pedi, leva pra galera da comunidade pra eles rezarem com isso. Vai que Deus falou alguma coisa, né? Ela levou o fim de semana, voltou daquele fim de semana, eu perguntei o que a galera tinha achado, e naquele rolê ela disse que o povo tinha falado assim, eu acho que isso aqui pode dar certo, né? Ele pode, sei lá, virar de alguma forma. Aquilo me encantou. Eu fiz a infeliz pergunta e a boa pergunta a ela de perguntar o que é que ela achava daquilo. E ela, muito cheia de Deus naquele dia, disse assim pra mim, eu acho que isso aqui não é o que Deus quer de você. E aquela resposta foi de encontro à minha história de vida, de me sentir abandonado por Deus durante toda a minha infância e tal. Eu cheguei em casa revoltado com aquela parada de isso aqui não é o que Deus quer de você. Agora que o Senhor quer vir mudar minha história. Agora, depois de tanto tempo sofrendo aí, passando minhas dificuldades, agora você quer ditar o que não é de Deus pra minha vida? Então me diga o que é que você quer. Eu lembro que aquele foi um diálogo muito longo no meu quarto, à madrugada. E naquela madrugada eu estava de frente a um quadro de Jesus Misericordioso. Sim, sim. Né? Eu não sei como é com vocês, eu conto sempre essa história, as pessoas já devem estar cansadas de ouvir. Eu digo que aquele quadro, sempre que eu andava, ele me olhava assim, ó. Eu tenho essa sensação. A pintura é muito bem feita nesse sentido, né? E eu conversava muito com aquele quadro, eu sabia que representava Jesus, mas eu tinha ali um amigo. Eu contava todos os meus segredos para aquele quadro. E naquele dia não foi diferente, eu cheguei lá revoltado. Minha câmera de lado, de frente, eu briguei ali, discuti. E eu lembro que daquele quadro saiu uma voz que me dizia, eu quero você. Eu preciso de você. Larga tudo que você está fazendo, que eu quero sua vida. Ele era de madrugada naquele dia, e ali eu tive uma experiência com Deus. Eu não sabia que aquilo era experiência com Deus, para deixar muito claro para vocês. Mas era uma voz que eu conhecia. Eu lembro de ter diversos sonhos que até hoje eu não sei compreender que sonhos eram aqueles daquela madrugada. Eu não dormi direito, porque algo de extraordinário tinha acontecido na minha vida. Eu não tinha noção do que era. E era meu aniversário. Né? Então hoje eu tenho a conclusão de que Deus escolheu o dia do meu aniversário para ter um encontro pessoal comigo. Para dizer que minha história não foi em vão, porque Ele sonhou comigo, sabe? Então eu tive minha experiência com Deus no meu aniversário. E aí, essa minha namorada era de uma comunidade. E a história da comunidade também surge dessa comunidade. Uma comunidade lá do Nordeste chamada Nova Jericó. Eles tinham um trabalho com dependentes químicos, de acolher e cuidar deles, né? Recuperar eles. Eu fui para um seminário de dons em dezembro. Meu aniversário era 18 de novembro. Dia 14 de dezembro eu estava no seminário de dons. Um mês depois... Você vê que Deus não perde tempo. Não, e eu fiquei inquieto. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, banda, no dia do meu aniversário. Liguei para donos de evento, para banda, larguei tudo. Não quero mais, gente. Não Nisso quero você mais. tava na banda de axé. Ah, eu tinha acabado de gravar um CD. E você tocava e cantava ou só tocava? Não, nessa banda eu cantava só. Ah, tá. A gente fazia. Você era o vocalista? O pessoal deve ter ficado. Qual que era o nome da banda? Maré Mansa. Maré Mansa. Maré Mansa. Bom, Era massa tinha demais. música própria? Tinha, a gente tinha gravado, nesse álbum, tinha gravado 3, eram 6 músicas. 3 próprias e 3 regravações. Entendi. Eu acho que ainda tenho no meu e-mail uma regravação desse negócio. Eu guardei, eu disse que eu não vou apagar, porque vira parte de testemunho no futuro. Né? Dessa história também. Mas aí eu fui para aquela comunidade, naquela experiência, daquele fim de semana. E que, assim, uma das maiores da minha vida, ali eu tive meu batismo no Espírito Santo. Top. Eu entrei no retiro 8 horas da manhã do sábado, porque na sexta eu não fui, sexta-noite. Cheguei no dia 15, sábado de manhã. Com meia hora que eu estava no retiro lá, tinha uma roda de oração, um rincão lá.
E aí eu comecei... A mulher começou a falar coisas da minha vida. Eu tinha acabado de entrar. É sempre assim, né? Deus te trouxe aqui, usou da tua namorada pra te arrastar aqui, porque ele tem pressa com você. Receba o Espírito Santo. Eu já saí falando em línguas. E aquela experiência, tá? Eu lembro que eu tomei banho falando de línguas. Aquele dia eu fui dormir falando de línguas. Eu passei... Foi nossa Senhora, foi o fim de semana mais intenso da minha história que ele foi. Eu lembro que tudo que eu fazia, eu dizia, eu não me sinto mais que doideira. Eu me olhava no espelho, eu falava assim, o que tá acontecendo com as minhas mãos que elas esquentam? Que tremem quando eu oro, sabe? Aí eu comecei a proclamar, renunciar, que eu não queria mais a vida que estava levando. Eu comecei a viver uma experiência muito profunda ali. E aquilo foi a minha experiência com Deus, né? Um mês depois, eu tinha doado minha vida para aquela comunidade. Larguei meu trabalho. Você já largou tudo e foi já larguei tudo que eu tinha. De vida já. De vida, filho. Nossa Senhora. Queria ser de Deus de qualquer jeito. Mas sabe o que eu acho? Eu tenho uma teoria de que Deus, ele chama muito rápido, porque se a gente pensar muito e começar... porque se você olhar a comunidade de vida de pertinho... Você não entra, você tem que... Não, se você tem que ser chamado. Demais, é chamado. Comunidade, carisma é chamado. Só que eu até brinco, né? Eu era muito radical. Eu fui radical no nível... Você tem uma ideia que coisas que eu parei de fazer era comer chocolate. Que eu pensava quando eu entrei, eu falei assim, vou até fazer um propósito de parar de comer chocolate, porque eu sei que não me faz mal, mas eu quero pagar o preço para ser de Deus. Né? Eu quero estar mais dentro, sabe? Então eu não perdi uma oportunidade de dar tudo. Eu saí de trabalho, saí de tudo. Em janeiro, dia 14 de janeiro, um mês depois, eu tava com as minhas trouxas dentro da comunidade. Orando, sem saber o que eu ia fazer. E minha namorada com a cara de... Cara louco da poxa, velho, que doido, eu tô aqui há 8 anos. Eu não tive de coragem de fazer o que esse cara fez em um mês aqui. Não era a comunidade de vida, né? Não, ela era amiga da comunidade. Tinha saído dela várias vezes. Por exemplo, uma coisa assim... É porque assim, ó... Às vezes a pessoa realmente tem a vocação pra comunidade de vida. Sim. Mas às vezes Deus quer um tempo pra tratar. Exatamente. Então você entende esse tempo como um tempo pelas de cuidado de Deus. Talvez não, Deus tinha que ser radical comigo. Meu diretor espiritual, ele entende isso muito bem comigo, né? Então um abraço pra ele, Padre Rodrigo. Meu pai mesmo. Ele falou assim, Deus precisava ser radical com você. Sim. Se ele não fosse radical com você, a sua história não teria sido mudada. Então, radical num nível muito alto. Eu parei de fazer coisas que eram normais. E eu comecei, inclusive, a demonizar as coisas. Falta de informação da minha parte. Mas eu acho que é uma tendência para quem recebe assim. Eu também era muito chato. Quanto mais fundo. Eu fui assim também. Tudo era errado, todo mundo... Em casa também, se não foi, assim, deveria. Já foi um chato. Larga o trabalho. Eu não quero dizer que você larga o trabalho, mas, amigo... Não, larga não. De verdade... No dia que você tiver uma experiência profunda com Deus, você vai sentir necessidade de apagar a sua história e começar outra. Não, e até você encontrar esse equilíbrio de... você fica chato, é normal. Quando eu me converto mesmo, porque eu já conheci Jesus com 7 anos, então eu não lembro quando eu orei em línguas a primeira vez. Comecei muito cedo. Essa lembrança, não tenho lembrança. Só que assim, aquela coisa, você começa muito cedo, então à medida que o tempo vai se passando, você vai negociando com Jesus. E esse é o grande problema da gente. Então até meus 22 ali eu fui negociando, então... Como eu tinha pouca referência de santidade na minha vida, eu fui me perdendo e tal, vivi várias experiências. Então, quando eu me converto, assim, pela segunda vez de forma profunda, eu saio do retiro, na segunda-feira eu pedi conta no trabalho. Na segunda-feira eu larguei minha namorada. Na segunda-feira eu larguei tudo. Porque eu falei, cara, eu vou pra comunidade de vida. Não existe outro sentido, porque do nada, assim, eu paro assim, esse Deus que eu sempre falei, que eu sempre ouvi, que eu sempre escutei, que eu sempre comentei, existe. Existe. É real. E aí, tudo muda. E é a loucura que você tem no mundo, você transfere pra Deus, né? Exatamente. Quando você é louco lá fora, você é louco dentro, né? E eu era o cara de organizar grandes raves da cidade. Rave? Eu digo rave num vocabulário mais atual, mas... Porque rave hoje é eletrônica, né? Eu era de eletrônica, né? Mas eu fazia muitas festas, assim, de fim de ensino médio. Eu tava vendo um negócio eu fiquei sabendo que você até roubou, rapaz. Isso. Mas minha fase... Eu gosto do Kaique, que ele estuda as pessoas. Eu já sei. Mas a minha fase de adolescente ali, adolescência, no sentido juventude, né? Pré-vida adulta, eu vivi uma experiência de furto, de roubo muito forte. Que doideira. Era tentar suprir alguma coisa interior. E depois que a gente vai tendo experiência, vai se conhecendo... Você vê que é Deus, né, Igor? Porque não tem explicação. Porque se você olhar pra sua história, tem tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E aí um dia com Jesus no secreto, tudo muda. E eu digo mais que isso, a ousadia de alguém de me contrariar. Alguém cheio do Espírito... Aquele dia ela estava cheia do Espírito Santo, não tem dúvida. Tinha acabado de vir do retiro, nem piscou pra me dizer assim, eu acho que não é isso que Deus quer de você. Não foi somente uma contrariedade humana, mas eu senti ali uma ação de Deus. E eu sou muito grato a essa pessoa até hoje, assim, por esse gesto, sabe? De autoridade de Deus na minha vida.
De pôr a mão e dizer assim, não, isso aqui não é o que Deus quer de você, não. Como é importante isso. Demais. Eu digo até você que está em casa, assim, cerque-se de pessoas que tenham autoridade espiritual sobre a sua vida. Que não tenha medo, né, não tenham medo de falar aquilo que isso. precisa. Não tenha medo de ser dirigido espiritualmente. Gente, eu acho que se eu tô eu vou dizer de pé, mas eu vou mudar. Se eu tô de joelhos hoje, porque de pé eu não tenho caminhado, não, meu filho. Tem um bom dia que já tô caminhando de joelho. É porque tem um diretor espiritual por trás, é porque tem uma vida de oração por trás, é porque tem religioso que reza por você, sabe? Se não for isso, eu não tava mais não fazendo o que eu tô fazendo. Não, eu testemunho isso porque, assim, já te conheço há muito tempo. Então, eu te conheço desde a época do The Movie, assim. A gente não se conhecia pessoalmente, mas pela internet. Naquela época existiam pouquíssimas pessoas na internet. Sim. Então, a gente se conhecia e se conectava muito fácil. Se você pegar daquele tempo para hoje, são muitas poucas pessoas que continuaram. Assim, eu nem digo pessoas que continuaram na igreja, mas continuaram no projeto de evangelização. Exatamente. Porque, irmão... Igor, é desafiador. Fazer o que você faz é muito desafiador. Muito desafiador. Não, fazer o que você faz eu tentei fazer o que você faz várias vezes e falei assim, não, eu de verdade falei assim, só não é louco, né? Isso aqui não faz sentido se não for chamado. Essa é a resposta que eu dou. Se isso aqui não for vocação, não faz sentido. O que eu faço não for vocação, o que você faz não for vocação. Não faço. Eu digo até como nível de sociedade, sabe? Mas eu conversava com a Tainá Azevedo, que inclusive... Um dia a Tainá, você tem que estar aqui nessa cadeira também. Tainá, queremos você aqui. E ela dizia assim, eu tenho rezado a Deus por um avivamento social. Que legal. De pessoas que naquilo que são chamadas a fazer sejam de Deus. Sim. De tal forma que quando vier uma contrariedade de vida, elas entendam ainda mais que eles são chamados à sua vocação. Sim. São José Maria Escrivá vai trazer muito sobre isso, né? Que onde você estiver alocado na sua vida, que aquilo que você faça que agrade a Deus. O que você faz, irmão, se não for para agradar a Deus, não é para ser rico. Porque se fosse para ser rico, você já tinha fazendo outra coisa, eu tenho certeza disso. Com certeza. Né? Mas não tem preço para mim escutar o que eu escutei essa semana de jovem que dizia assim, cara, eu tava com vontade de usar maconha e abri o Spotify e escutei sua música, cara, legal. E Deus me parou no coração. Escutar testemunhos como, sabe, diversas coisas como essa, assim, de nego que tava vivendo uma vida de masturbação muito forte, que abriu um podcast meu de madrugada e mandar mensagem, irmão, tava aqui agora, pronto pra cair mesmo, assim, abri o YouTube, me veio um podcast, eu cliquei, assisti, e eu tô aqui, o áudio do menino era chorando pra mim. Não, chorando, o áudio do Instagram e obrigado porque você foi uma intervenção de Deus. Então eu acho que as possibilidades de evangelização são muito mais pelo benefício que causa ao outro e a Deus, né? Do que por consequências financeiras, por fama, por poder. Gente, eu vou dizer até pela qual de Deus, não faz sentido a qual de Deus fazer o que faz para ser conhecido e ganhar dinheiro. Não faz sentido. Porque pode fazer outra coisa. Sim. Os caras e tem capacidade para isso, porque se você vê o pessoal... Eu estou usando ela como exemplo, mas assim, você pode ir para o Shalom e falar a mesma coisa, você pode ir para congregações como o Instituto Hesed de falar a mesma coisa. Sim. São pessoas que têm capacidade e instrução profissional para ser o que quiserem na vida. Só que forem namoradas por Deus. Meu padre vai dizer assim que ele foi desposado pela pobreza. Eu seria rico muito fácil se não fosse padre. Mas a senhora da pobreza me desposou. E me colocou um tesouro no coração que é o próprio Cristo. Que eu só alcanço por esse caminho, sabe? Pelo caminho de pobreza espiritual, no sentido de pouco ter e muito ter, né? Sim. Pouco ter eu tenho muito. Então eu fui aprendendo isso naquela comunidade também, cara. Né? Com aqueles meninos, cuidando dos dependentes químicos. Não cheguei a usar droga e nem fui um alcoólatra, mas aquela experiência daquele povo, todo dia tocar história diferente, foi transformando a minha. Sentar com eles na mesa, rezar com eles, formar. Você ficou ensinar. Quanto tempo na comunidade? Eu fiquei 2 anos. Como comunidade de vida eu passei períodos, né? Acho que 6 meses, saí, depois voltei e passei mais 6 meses. Mas eu fui na comunidade durante 2 anos. E foi lá dentro da comunidade. Eu comecei a levantar um grupo de jovens internos na comunidade. Uhum. Aquilo me inquietou muito. Porque a comunidade não tinha um perfil para os jovens que eu estava levantando, né? E aí eu fui rezar a Deus. Falei, Deus, eu quero uma direção do que fazer. Porque eu sinto um chamado de estar na resposta à juventude. Sim. Eu já compunha música, eu já pregava nos grupos de oração com música minha, a galera rezava. Eu via que tinham pessoas que queriam, de alguma forma, estar mais perto, só que não cabiam dentro da comunidade, eles não se sentiam chamados da comunidade. E aí eu rezei, eu já gostava muito de música, de estúdio e tal. E naquela época, cara, eu sentia que o trabalho que eu estava querendo desenvolver era uma necessidade para a igreja. E muita gente ria de mim. Eu dizia, cara, Deus me chama a servir a igreja com tecnologia, com arte, com foto, com vídeo. E eu acho que esse foi um período que Deus falou muito sobre isso, porque a gente começou ali na mais ou menos na mesma época, foi o que queimou dentro de mim. E não tinha, né? Não tinha, não, cara. Tinha a Colo de Deus começando ali também. Sim, que foi um estouro a Colo de Deus, quando começou com umas artes Facebook. Cara, a Colo de Deus naquela época, eu lembro que a Colo de Deus, ela mudava a fonte
que eles usavam. E todo mundo na igreja mudava pra mesma fonte, cara. Era incrível. Então, aquela fonte de assinatura, eu cansei de ver no slide da vida. Eu não aguentava mais. E, né, assim, nesse período, eu senti essa mesma necessidade. Eu comecei assim, eu queria compartilhar, às vezes, uma coisa na internet católica. E aí, como eu já tinha uma visão de diretor de arte, toda uma questão de agência por trás, eu não achava nada. E eu ficava assim, meu Deus, não tem nada. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso fazer. Exatamente. Que é exatamente a necessidade de Deus. Deus vai queimando o seu coração. Não tem como, cara. Não faz sentido. Como. E aí Deus foi queimando meu coração naquela necessidade. Eu tentei levar pra comunidade, e a gente, de alguma forma, foi correspondendo. E eles, junto comigo, foram entendendo. Igor, a gente não sente que é essa a resposta que a gente tem que dar, não. Reza, sabe, discerne com Deus. E aí eu decidi sair da comunidade. Eu organizava eventos lá dentro. E, assim, sempre tive facilidade pra fazer isso. Você foi identificando sua própria identidade. Eu fui identificando. Aí fui me ligando a amigos que não eram de Deus, não caminhavam com Deus, como o Yuri Costa. O Yuri eu conheço há anos. Esse é o produtor. Tá. E aí o Yuri teve a experiência de Deus também, com o Shalom, e a gente foi ficando amigo. Nesse mesmo período, o Yuri Nesse mesmo período, cara. E o Yuri começou a produzir meu trabalho, minhas coisas e as dele. E o Yuri sentiu o mesmo chamado que meu, de dar uma resposta na altura da arte, sabe? Eu dizia, gente, é muito desperdício eu saber fazer alguma coisa e não fazer para Deus. Sim. Sabe? E o meu radicalismo me levou a esse lugar também. Legal. De que eu tinha que consagrar todo o meu trabalho para Deus. Então eu comecei a sair da comunidade, peguei um cliente de design, Diego Fernandes na época. A campanha financiamento coletivo dele eu que fiz. Salve, Diego! E assim, o Diego me ajudou demais. Meu primeiro computador eu comprei com esse dinheiro. É mesmo? Eu falei, negão, me dá R$1.500 e vou comprar um Samsungzão top. Eu trabalho para você os 2 meses sem nada. Aí ele me deu, não tinha Pix, fez um teste na minha conta. E o Diego me abraçou naquela época como ninguém, cara. Eu recebi convite para trabalhar com muita gente porque eu fazia as paradas para ele, sabe? A gente trabalhou 2 anos como design junto. A Demu foi surgindo nesse período. Né? Eu saí da comunidade, continuei pregando nos grupos de oração, continuei rezando com o povo. Fiz um retiro de uma paróquia que eu participava. E no fim desse retiro eu tive uma sacada. Por que sexta-feira a gente não se junta na praia para rezar um luau? Eu queria rezar na praia, um luau. Violão e a galera. Beleza, bora. Fomos no primeiro dia para que um desses amigos não voltasse a usar maconha. Ele estava no retiro, foi um retiro muito forte. Ele disse assim para mim, Igor, isso na quinta-feira, ele falou assim, eu tô com muita vontade de usar a droga. Eu falei, eu vou aí na tua casa, você não vai usar hoje não. Não vem não. Aí eu chamei vários amigos, a gente foi lá, levamos ele pra praia, e o primeiro luau aconteceu na quinta-feira, para que o Vicente hoje mora nos Estados Unidos. Até um abraço pra você, pra sua família, Vicente, para que ele não usasse a droga naquele dia. E eu lembro assim, ele nem me contou assim, conseguiu. Mas eu saí, eu falei, não, você não vai usar hoje, cara. Eu não vou deixar. Tô nem aí como é que mesmo, eu não vou deixar. Ficamos na praia. Na outra semana, não tem mais outros amigos, e a gente foi na sexta-feira. Criou-se um ciclo de tal modo. Chegou sextas-feiras que a gente tinha 100 jovens na areia da praia, de frente a McDonald's, na Jatiuca. Você que é dessa época vai lembrar. 8 da noite, de frente a Mac, na Jatiuca, luau. 100 jovens repousando no espírito na areia. E Deus fazia. Deus fazia. O povo passava e ficava assim, ó. Teve um dia que a gente organizou com os evangélicos, eles fizeram o mesmo lugar que a gente. Era nosso, porque ninguém fazia lá. Foi uma decisão nossa de fazer. E nossa, assim, porque já tinha uma galerinha que caminhava comigo. É porque eu acho que à medida que você vai fazendo, a galera vai querendo ficar mais perto ali. Vai se aproximando. Eu ia pregar mesmo que não seja uma comunidade. Movimento. E aí, fulano, queria estar mais perto de você. Vamos. É muito isso. Não sei o que, queria mais. Quando eu percebi, tipo assim, tinha umas 20 pessoas que já estavam comigo. E além do loja, a gente já estava se reunindo numa casa para rezar durante a semana. Toda quarta-feira a gente reunia num grupo de oração e sexta no luau. Que doideira isso aqui. Quando foi em agosto de 2015, já fora da comunidade, ali eu tive um despertar de Deus quer alguma coisa de mim. Jesus, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer um CD, então. Eu tenho músicas. Chamei o Yuri, vamos produzir um CD para mim, bora. Só que eu não quero gravar num estúdio. Eu quero montar um evento particular, privado, só com os amigos que estão rezando comigo e a gente vai rezar o CD. Gravamos o primeiro CD assim. E a minha intenção era continuar meu trabalho nas casas. Não era de fazer show, ganhar dinheiro. Não, porque eu já tinha feito aquilo no mundo. Eu estava optando por uma resposta diferente. Deus me queria de um modo diferente. E o que foi engraçado, Solano, porque... E amigo, é que... aquele CD me levou a uma casa. Eu cantei em uma única casa. E depois a gente começou a virar de fazer show. E as músicas sem Spotify, na época, eu vendi mais de 3 mil cópias de CD na minha cidade.
Eu tocava todo fim de semana na Cara, cidade. você pode falar que vendeu CD. Eu vendi, cara. Hoje em dia não tem isso mais. Mais de 3 mil cópias de CD. Que demais. Fiz uma cirurgia na época, as pessoas me ajudaram a pagar a cirurgia. Essa época era interessante que o pregador ele ia pregar e levava o CD pra vender, né? Das isso. pregações, então era muito comum. Era sempre. Aí desembocou em camisas, foi quando eu comecei a fazer camisa, olhando pra você, já fazia algumas coisas de camisa, de arte. Não, eu lembro que eu te conheci pela arte. Sim. Porque a The Move era, assim, tinha uma identidade muito bonita, as coisas eram muito bonitas. Eu achava incrível, assim, mesmo, de verdade. E aí eu nem sabia que você cantava nessa época. Eu só te conhecia das camisetas e da arte do The Move ter uma página muito bonita. Era isso mesmo, a gente prezava muito por isso. E todo mundo que entrava, chegava perto, eram artistas. A gente que dançava, a gente que cantava, a gente que sabia fazer arte. Eu tomava conta na época, né, da parte de comunicação, mas foram atraindo pessoas nesse sentido. E eu comecei a entender, caramba, isso aqui é uma resposta de Deus. As pessoas têm sede disso na sociedade. E assim, como que era pra ti? Porque assim, ó, se você for olhar, você era muito recente de conversão. Sim. Você era um cara que, apesar da vida intensa, né, tava começando há muito pouco tempo. Então, você, hoje, olhando pra trás, você vê que você tinha maturidade, você tinha, assim... Não tinha, cara. Eu só tinha uma vontade de ser de Deus. E ela era maior do que a vontade de comer, sabe? Inclusive, muitas vezes, fazer jejuns radicais. De passar um dia só com água, porque eu queria alcançar algo diante de Deus, queria entender alguma coisa, sabe? Lembro de fazer live na época no Periscope do Twitter. Não tinha as lives de Instagram, no Facebook, era Periscope. Eu fazia novena do Espírito Santo, intermitente. Começava, sempre que terminava uma, começava outra. E tinham 14 pessoas rezando, 15. E as pessoas relatavam experiências de Deus, sabe? Era um tempo que a igreja viveu no Brasil, que a juventude viveu, né? Que hoje tem muita gente de liderança, de valor, de princípio, de pé, que foi uma época de que a gente cavou. A gente capinou mato. Foi. A Colo capinou muito mato. Lógico, assim, eu sempre agradeço quando eu vejo os meus irmãos que são mais antigos, porque eles mudaram o ponto de partida pra gente de alguma forma. Quem veio antes, né? Por mais que não conseguisse continuar, de alguma forma, dar uma resposta à altura da realidade do tempo, como daqui a um tempo a gente também não vai conseguir, a juventude que está chegando aqui vai fazer isso, aquela galera me levou a um patamar de ponto de partida diferente. Então eu pude começar na internet, onde muitos irmãos não começaram, tiveram que bater de porta em porta, de ir nas ruas. Eu já tive a graça da internet. E a gente descobriu como evangelização no Brasil naquela época. E digo a gente com muito orgulho de ter feito parte de um grande exército. Exatamente. É desse grupo que foi pioneiro, né? Exatamente, assim. Às vezes eu encontro alguns irmãos da época que a gente não se conhecia só de internet. Eu digo, que engraçado é te encontrar de pé, Zé. Porque eu vi que você não foi uma onda que passou por você. De fato, existia um chamado. E a gente confirma quando a gente vê, porque não é fácil. Fazer o que se faz não é fácil. E nunca vai ser, né? Essa é a parte mais doida. Eu lembro que uma vez eu escutei um amigo meu e abriu uma loja de artigo religioso. E ele ia começar e tal, ele estava todo empolgado, e eu ali tentando ajudar com as artes e tudo mais, dando um apoio. Aí chegou um rapaz de uma comunidade, olhou para ele assim e falou assim, olha, eu te admiro muito, muito. Aí ele ficou olhando assim, meio assim, porque isso aqui não dá dinheiro, isso aqui é vocação. Assim, o meu amigo fechou a loja, porque ele não tinha vocação. Mas eu olho para essa história e penso assim, cara, como é difícil permanecer em Deus naquilo que nós nos colocamos a fazer. Exatamente. Eu tava vindo no carro e falando, Kaique, eu falei, Kaique, eu admiro demais o Igor, porque assim, conheço o Igor há muitos anos, é uma história já antiga já, é um cara que eu vi passar por várias situações assim, de longe, não de muito perto, mas de longe, mas é um cara no meio da música que eu não conheço alguém tão dedicado quanto. É sinistro. Mano, é nível de exigência. E a gente não tem ninguém por trás. Não. Eu tenho mais uma comunidade por trás que dá um suporte. Tem os amigos que compram e que como que você faz em questão de vida comunitária hoje? No sentido assim, você não tem a comunidade, não frequenta uma paróquia, tá sempre meio que nômade. É difícil essa realidade. É a parte que mais sofre. Porque o que eu falei pro Solon, né? Eu falei assim, pô, mano, pelo menos o Solon, eu encontrei o Solon numa época que ele tava meio perdido, no sentido de caçando um lugar. E quando ele encontrou a Colo, ele se sentiu tipo assim... Por exemplo, eu passei por... Porque assim, a gente vai chegar lá, né? Eu passei por esse período, ciclo entre... Será que Deus quer que eu funde a comunidade? E aí eu falo que eu tive uma resposta que poucas pessoas têm. Não, Deus não queria que eu fundasse uma comunidade. Hoje em dia é muito raro você ouvir alguém falar assim, Deus disse não pra mim. É sempre sim. Você sabe disso. E aí... Pega um corte disso aí, gente, por favor. É muito difícil. Então, mas esse período entre o não de Deus, fecha isso aqui que você começou, tem 5 anos dedicando sua vida integralmente para isso aqui, fecha isso e começa do zero.
desse corte aqui até o corte entre eu encontrar a comunidade e entender que era o lugar que Deus queria para mim, foi um período muito difícil, assim, de quedas, momentos que eu passei por muitas crises, momentos, assim, de cair em pecado mesmo, de falar assim, não quero mais isso. Teve uma vez que eu fui para uma balada, muitos anos que eu não ia a uma balada. Aí, gente, eu vou contar uma história que eu abri aqui. Não é essa que você tá pensando, é outra. Eu nem sei qual que você tá falando. Eu fui numa balada, cara, e eu tava muito mal, assim, muito triste, e, tipo, muito decepcionado em Deus, assim, pensando, meu Deus, pra onde que eu faço na minha vida? E eu cheguei na balada e falei, hoje eu vou fazer uma coisa errada. Não sei o que eu vou fazer uma coisa errada hoje. Comecei a beber e comecei a encher a cara, mistura, era vodka, era pinga, era cerveja, cara, foi tudo assim. Deu 4 horas da manhã, eu sentei numa cadeira triste. Eu não consegui ficar bêbado. Eu não consegui fazer nada de errado. E eu fui embora decepcionado, tava com meu amigo. Expressa, olha né? o amigo que eu tava, Manelinho. Estava com meu amigo Manelinho de infância. E falei, e assim, a gente foi na pior balada que existia do mundo. Foi antes de 3 Maio? Não, essa é outra história. Esse aí fica para outro podcast. E aí eu fui para casa decepcionado. Só que assim, naquele lugar ali, eu lembrei da história de Santa Faustina. Que Deus não apareceu para mim. Mas a história dela falou comigo, que é até quando eu vou ter que aturar a sua imaturidade? Até quando eu vou ter que aturar o seu desperdício de tempo? Tem tantas coisas para você, tem tantas coisas para você fazer. Você tá aqui, tá fazendo o que aqui? Ali eu peguei meu carro, dirigi até minha casa e falei assim, eu preciso encontrar um lugar. Então foi um momento muito difícil, ali 2 anos, nesse vão até reencontrar a comunidade. Então assim, você cria comunidade. Esse pós-comunidade, como que você fez para se manter em Deus? Porque foram muitas hoje, coisas, né? mano. Porque... Sai de uma comunidade, cria outra, sai dessa comunidade. Eu acho que o ponto crucial, e que eu compreendo, tá, gente? Existe um carisma. Ele existe. Sim. Fato. O carisma da Demove, ele existe. Não foi uma mentira de Deus. E até para os amigos que foram membros, eles sabem disso. Eu disse para todo mundo, gente, o carisma existe. Eu continuo me esforçando, e é um esforço mesmo, para viver aquilo que Deus me chama desde aquela época. Ele existe. E eu discerni isso depois da morte do Henrique. O Guto, que é do Santo Flor, foi lá para casa. E só para antes de chegar nesse assunto, né? A comunidade acabou ali. A gente voltou para Maceió, a gente estava numa diocese vizinha. Fechamos as portas. Voltamos à ser missão. Voltamos a um grupo de oração. Eu falei que ia dedicar a minha vida a cuidar daquele grupo de oração. Falei, Deus, é isso, eu vou continuar rezando, viajando em missão, evangelizando. Volto, eu tenho um ponto de partida. Eu tenho uma paróquia que me ajuda muito. Eu tenho um padre que é meu diretor e eu tenho um grupo de oração. Essa é a vida que eu vou escolher. Até você me dizer que é para fazer outra coisa. Eu acho que isso aqui não é o bastante. Só que em tudo aquilo que me foi confiado, eu tentei ser dedicado. Eu tentei viver como um chamado. Eu acho que foi o grande segredo para mim, de entender que Deus não mentiu em nenhum momento. Sim. Se alguma coisa deu errado, eu disse isso ontem para ouvir um amigo meu. Se alguma coisa na minha vida deu errado, foi por mentira de Deus. Foi por covardia da minha parte. Faltou algo da minha parte, faltou maturidade da minha parte, faltou diversas coisas que fizeram com que minha história desse errado. Mas Deus continuou o mesmo. Até hoje, ele me fala as mesmas coisas. Ele me lembra dos mesmos sonhos, me conta as mesmas histórias, diz assim, eu continuo acreditando aqui. Sim. É você quem parou, eu continuo sendo Deus da sua vida, sabe? E isso é muito poderoso para mim porque o meu padre me ajudou muito. E como um todo, Solon, a época que eu menos tinha algo para dar depois da minha conversão foi a época que a igreja mais me amou. A igreja me pegou como um filho samaritano ferido, jogado na sarjeta. Meu padre me pegou assim na pandemia, começo de pandemia, e disse assim, vem que eu vou cuidar de você. E eu questionava ele, padre, por que você está fazendo isso? Por que você está cuidando de mim? Ele me disse assim, porque eu sou a igreja. E a igreja faz isso. A igreja cuida sem querer ser cuidada, porque ela é mãe. A mãe faz isso. O tempo inteiro ele cuidou das minhas feridas. Eu digo isso com os meus amigos pessoais, sabem, né? O padre Rodrigo é um pai para mim. Mas como que você conheceu ele assim? Ele não veio minha conversão na época da comunidade. Na ele época tinha da acabado comunidade. Ele se ordenou em 2013. Sim. E foi no da minha conversão que ele se ordenou. E em 2014, minha primeira missão foi na paróquia dele. E aí ele fez um gesto comigo que ele faz até hoje. Como Deus é bom, né, cara? Ele pegou no meu ouvido e fez assim, eu tinha acabado de ministrar, a gente foi comer, ele pegou no meu ouvido e fez assim, ô menino, você tem pai? Eu disse não. Ele falou assim, pois bem, você tem. A partir de hoje eu sou seu pai. Do nada. Ele disse aqui do nada pra mim.
Um dia desse eu perguntei a ele, tem mais de 10 anos que ele é meu diretor, e é meu pai mesmo. Chama de pai, contato pessoal é pai. Você chegou a morar um tempo com ele? Morei com ele até... Ele mora onde? Lá? Mora em Maceió. Sim. Inclusive, mais uma vez, um beijo pro senhor, né? Ele assiste tudo essas coisas. É um paizão. Queremos o senhor aqui, tá? Pô, você é doido. Quando vim em Minas... Só para abrir um parênteses, o homem serviu em diversas JMJ na gestão de jornalismo. Ele foi porta-voz que demais. de jornalismo na Panamá, por exemplo. Nessa última agora também ele serviu. Então ele tem... É um absurdo. E só de ter essa sensibilidade de te perguntar isso e de te orientar isso, você sabe que aquilo virou a minha vida. Quando eu saí da primeira comunidade, que fui da comunidade, foi pra casa dele que eu me refugiei. Uhum. Eu ia lá uma vez por mês fazer missão pra ele cuidar de mim. Quando aconteceu a segunda vez, pra onde é que eu ia? Eu ia pro meu SUS, cara. Eu ia pro meu hospital de fé. Era lá. Era olhar... E não era, às vezes não era partilha, às vezes era olhar ele vivendo. Gente, um dia esse padre morrer, eu vou levantar a bandeira. Ele é santo, porque eu convivi com ele. Eu dormi e acordei na mesma casa vários dias. E disse assim, o padre não é um personagem. E ele é santo. Santo, eu vi chorar por almas. Eu vi ele entrar numa capela dentro da Covid e dizer assim, meu Deus, se eu tenho méritos contigo, eu quero oferecer por essas almas que têm morrido pela Covid. Que isso, eu vi orações que... Ele era filho espiritual de Dom Henrique Soares. Eu até brinco com ele, eu tenho a obrigação de ser santo. Se o senhor diretor espiritual era Dom Henrique, e se o senhor é meu diretor espiritual, eu tenho uma obrigação de ser santo. Sim. Então, além dessa herança espiritual, né, eu tive esse padre que me acolheu na pandemia. Dentro desse processo de discernimento pós-comunidade, eu não abri vários loops, né? O padre me ajudou muito. Porque ele conhecia a minha história, primeiro ponto. E é um conselho que eu dou para você que está em casa. Deixe que o seu diretor espiritual conheça quem você é de verdade. Eu vejo muitos líderes caindo, Solon e Kaique, porque tem medo da direção espiritual. Tem medo de ser dirigido por alguém. Tem medo de dar autoridade espiritual da sua vida. De falar a verdade também. Eu não sei viver sem isso, cara. De verdade, assim. As nossas partilhas hoje são menores, são em menos tempo, mas é de vida. Um dia você mandou mensagem pra mim, hoje eu senti o seu coração. Você não tá bem, eu não tava, Zé. Eu tenho emoção porque eu não tava bem. Eu falei assim, meu Deus, como é que esse homem sabe? Aí eu lembro, a autoridade espiritual que ele tem. Ele reza, cara, sabe? Ele reza. Hoje em dia é engraçado. Esse dia uma amiga minha, ela me viu na gravação lá do AD10. Aí ela viu você rezando. Aí ela viu lá, eu tô chapando. Ela mandou um áudio assim, cara, tu reza, né? Eu falei, uai, eu até gosto. Ou você é de Deus, não é. Hoje você é de Deus, não, você reza. Você reza. Mas é uma realidade, né? E o padre foi crucial nesse processo inteiro. O que me fez permanecer de joelhos, vivo, foi ele acreditar mais em mim do que eu. Então, vim embora de Maceió, foi uma decisão dele. Todas as coisas deram errado, o que deu certo foi fechado. Ele sentou na mesa comigo. E foi um discernimento que Dom Henrique deu a Guto, é onde eu entro nessa parte que eu falei. Dom Henrique morreu, o Guto foi lá para casa passar uns tempos na casa paroquial. Para organizar as coisas. E são da mesma cidade? Não, era cidade próxima. Ah, sim. E aí Guto usou como base durante um tempo. Guto do Santo Flor, né? Uhum. E a gente partilhava muito a vida. Foi uma companhia muito proveitosa, Ilhas do Lene, assim, são incríveis, sabe? E aí, Guto, um belo dia, uma sexta-feira, antes dele ir embora, voltar pro Juazeiro, ele sentou comigo na sala e partilhou a história de vida dele, da comunidade. Guto era fundador de comunidade. Ah, é? Não sabia. Uma comunidade lá em Juazeiro. E ele contando como a comunidade acabou. Foi por um discernimento de Dom Henrique. Dom Henrique chegou para ele e disse, Guto, existe um carisma comunitário e um carisma particular. Eu tive essa conversa com o Vini, com a Pri, lá na cola, inclusive. Legal. Incrível isso. Eu nunca escutei isso. Existe um carisma particular e um carisma comunitário. Foi a partir de Dom Henrique. Que fez a Guto, não foi a mim. O carisma particular, ele pertence a você. Isso abriu uma coisa na minha... Parece não que abriu uma janela. Não é isso, cara. Não é isso. Você tá no foco nacional da cola. Não é isso, cara. Não é isso. Mas é que você falou uma coisa, assim, que é tão profunda, é tão simples, mas é tão profunda, cara, que minha cabeça parece que... Expandiu, né? Assim. E aí falou assim pro Guto, o carisma comunitário é aquele que você atrai pessoas, forma pessoas, elas permanecem, elas dão fruto na comunidade. O fruto do fruto, o fruto do fruto, o fruto do fruto, o fruto do fruto. Uhum. Tem uma continuidade. O carisma pessoal, as pessoas são atraídas pelo teu carisma. Elas são formadas pelo teu carisma. Mas elas são enviadas. Só você permanece. Que legal. Quando ele me disse aquilo, a minha mente fez bum! É isso. Aí ele falou, é isso o que, Igor? Eu chorei na hora. Falei, Deus me chama a isso. A desenvolver um carisma particular. Eu entendi. É isso.
Ponto, acabou a conversa. O Guto foi embora no sábado de madrugada. O padre não viu o Guto. Aí eu só que fui rezar na capela, na sexta-tarde. Falei, Jesus, se esse é o discernimento, se essa é a vocação que o Senhor me chama, eu quero que o Senhor confirme pela boca do meu padre. Santa Faustina faz muito isso. Confirme pela boca do meu diretor espiritual. Dormimos. Sábado de manhã, chego para tomar um café da manhã na mesa. Sentei, rezamos para comer. Ele olhou para mim e falou assim, o discernimento que Dom Henrique deu ao Guto é o mesmo que Deus dá a você. Nossa! Bom dia. Eu chorei na mesa. Receba. Dá o WhatsApp desse Eu chorei e eu disse assim, oi? O Guto conversou com o senhor? Não. Por quê? Aí eu falei, eu contei a história. Na mesma mesa que a gente fechou o ciclo, ele me disse, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Vamos virar a página, virou a página. E agora? O que é que você quer fazer da sua vida? Você tem que ir para fora do Brasil. Ele me disse isso. Eu disse, não, padre, você nem fala português direito. Não, eu tenho os contatos nos Estados Unidos, se você quiser ir para lá, eu te mando lá. Você tem chamado a ser músico, a ser de Deus, a ser ministro. Você está livre hoje, você tem idade para poder viajar, fazer isso. Vamos tentar a sua vida. Eu tinha acabado de fazer 25 anos naquele tempo. Eu queria te interromper, mas você tá falando tão bem que eu tô até com medo de interromper. Não, e é engraçado que você vai falando, serve pra gente, né? É muito isso, assim, eu acho que o incrível do podcast é isso, assim, é muito de Deus. Acho que o cara que criou o podcast, ele não tinha noção o quanto ele tava evangelizando, porque, assim... Porque é uma oportunidade, de fato, né, de ser... Mas é o que eu queria perguntar, por exemplo, eu vou tocar num ponto muito... Toca, moço. Vou tocar num ponto que só quem te conhece de muito perto sabe, né? Que, assim, você é um cara que viveu até os 25 anos. Cara, você viveu coisa demais, hein? Você tá com quantos hoje? Eu vou fazer 30 esse ano. Pois é, você é um cara que com 25 anos... Eu fiquei um pouco curioso. Você foi para os Estados Unidos ou ainda não? Não foi, cara, não fui. Quando ele interrompeu a história. Eu vim pra Minas Gerais. Foi esse o discernimento que a gente teve na mesa, só pra encerrar. Perdão, interrompi. A gente foi pra Minas, ele decidiu assim, você tem que sair daqui, de Maceió. Você já cumpriu sua missão aqui, você precisa ser enviado pra algum outro lugar. Ele usou essa palavra comigo na mesa. Pra onde você quer ir? São Paulo, Brasília, Minas. Eu falei, Minas, que eu já tinha vindo, já amigos. Então, fechou. Você vai quando? Não, eu vou em abril, dia 15 de abril de 2021. Fechou. Então, tá fechado. Fechou. Botei na minha agenda, botou na agenda dele. O padre começou a me formar e me preparar para ir embora, dentro de casa. E ele me ama muito. Ele sofreu quando eu fui embora. Mas ele disse assim, eu te envio. Eu não posso segurar você aqui. Quem ama, envia. Quem ama, deixa aí, né? E aí, todas essas fases ele discerniu comigo, né? De cada coisa dessas, assim, do que seria, de como vamos fazer. Então, tudo passa pela orientação dele. Até aquilo que às vezes eu corro e escondo, que ele sabe, ele já sabe. Ele olha pra mim e falou assim, não esqueça que um dia você me deu a chave do seu coração. Eu já tenho a chave. Às vezes não precisa que você diga, eu já sei o que você tá vivendo. Que autoridade. É muita autoridade, não é muita normal. Autoridade. Mas sua terra prometida, você acredita que seja Minas ou é só uma passagem? Eu me sinto um nômade ainda, É. mas eu saí de Minas, né? Eu morei 4 meses só, recebi proposta de emprego em São Paulo, tava passando dificuldade como missionário aqui. E eu falei, não, tem que voltar a trabalhar porque não tem mais comunidade. Fui trabalhar como designer, só que minha percepção de valor foi mudada desde a minha conversão. Eu não conseguia trabalhar num negócio que não falasse de Deus. Aí assumi um projeto dentro de uma empresa que tinha como fundamento a evangelização e a mudança das famílias. Ah, entendi. Aí eu gastei minha vida quase 2 anos naquele projeto, né? E vivi essa experiência em São Paulo. Só que eu tinha vontade de voltar pra cá. Porque eu tenho muitos amigos e vivi poucas histórias aqui. Porque Minas é bom. Né? Aí por discernimento de Deus, voltei pra Maceió, passei mais um tempinho com meu padre de novo, ele fez cirurgia. Eu precisava cuidar de algumas coisas emocionais. Estava acontecendo comigo. E aí eu mudei novamente, agora tem 1 mês. Ele falou assim, eu vou pra Minas. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, era pra ter ficado naquela época, eu não fiquei, Deus quer, tem algo ali pra mim. Então eu sinto que hoje tem algo pra mim aqui. Estou estruturando a minha vida pra viver aqui, casar, viver, morar aqui, né? E eu acho que é aí que você quer entrar, né? Casar. Ele colocou uma cara de... você fez um gancho. Achei a linha. É porque, assim, eu acho que só quem tem mais proximidade de sua vida sabe dessa história. Talvez você nunca tenha falado, até porque você estava concluindo ela, né? Sim. Mas você é um cara que passou pelo processo da nulidade antes dos 25 anos, cara. E, assim, como que foi isso, assim, que você chegou a casar, né? Sim. E tudo mais. Mas como que foi essa história, até onde você quiser contar, é claro. E como foi dentro de você, e se isso gerou alguma crise interna relacionada a Deus e tudo mais. É um tempo doloroso, porque eu penso que ninguém casa para separar. Ninguém se une com outra pessoa para separar.
Só que o fato, um dos fatores determinantes é que não existia maturidade de ambas as partes. Porque a gente estava contraindo ali que era o matrimônio, né? Um sacramento. Então, por isso e por falta de outras matérias, né? Matéria é aquilo que de fato é uma prova concreta, real, de que nunca houve. Na nulidade não é que teve casamento e Deus anulou. Não é a nulidade, é nulidade. A igreja testifica que nunca houve sacramento. Por indícios, por matérias, por fatos concretos de coisas que aconteceram. Não é traição, nada desse tipo, né? Mas por fatos humanos, da vida da pessoa que antecedem o matrimônio. E nesse processo eu me entendi também como uma pessoa muito imatura. Eu não posso falar do outro, né? Tem que falar de mim. Porque eu hoje olho para essa história como alguém que também tem suas culpas, né? Que foi muito culpado nesse processo, que não soube lidar com algumas crises pessoais, que confundiu muito a comunidade com o casamento. E a gente tem acompanhado no Brasil uma crise comunitária de casais que estão se separando por não saber lidar com a comunidade do casamento. E eu tenho visto de perto vários, diversos, né? E é uma crise que eu enfrentei há anos atrás. E muitos deles me procuraram. É isso que eu ia falar, né? Porque você tem uma experiência. Muitos me procuraram para conversar, para partilhar, dizer, estou passando por isso. Legal. Como é que você fez, né? Mas o meu ponto principal de dor foi porque você não pensa em se separar. E a minha maior dor era o quê? Porque era a pessoa que era referência de Deus para mim. Eu falei, você mentiu até agora? Será que a comunidade não era verdade? Será que esse casamento não era verdade, sabe? Então, eu sofri muito porque muito amei. E não nego assim, quem muito ama, muito sofre quando perde, né? E de fato eu fui entregue a toda a vida que eu tive. Só que eu também fui muito irresponsável. Né? Eu agi com muita irresponsabilidade em diversas coisas. A gente não teve uma experiência de marido e mulher quando casou. A gente já foi morar na comunidade, já foi dividir vida com todo mundo, né? O nosso lugar de privacidade era um quarto. Então o diálogo que a gente tinha, 90% das vezes, era sobre a comunidade, não sobre a gente. E diversas outras coisas que foram gerando ali de dificuldade para que o casamento de fato existisse. Então esse processo, ele durou de 2018 a 2023. Ano passado foi que a nulidade saiu, assim. É o processo de separação. Então, de separação. Em 2018 vocês separam. De separação, eu separei, eu comecei em 18 para 2020. Sim. Antes da pandemia. A pandemia foi o ponto de separação, né? Então vocês se separaram em 2020. 2020. 2021 eu entrei com um processo. E durante 2 anos ele andou. Ano passado chegou à conclusão final, em 2023, né? Mas foi muito bem resolvido, graças a Deus. A gente não tem vínculo hoje. Mas assim, eu respeito a história dela comigo. Né? Assim, as coisas boas, eu acho que é o que fica, né? Sim. A gente poder tocar num assunto sem dor, sem perda, sem mágoa. E eu tenho muita tranquilidade de falar disso. Nunca falei porque, assim, tem gente que nem sabe da história, né? E aí eu preservo as partes, eu preservo a história, até para não gerar um tumulto na vida da outra pessoa que não tem nada a ver. Desnecessário, né? Mas é alguém que eu rezo a Deus para que esteja bem, para que viva bem. E me ajudou muito no processo de conversão. Eu sou muito grato. Foi ela que disse aquela frase para mim, que eu comentei com ela. Sim. Então, assim, é alguém que tem uma importância na história de conversão. Foi eu sou grato. Muito usado. Então. Eu sou muito grato, porque se não fosse a intervenção dela, minha tia disse isso, né? Olha, meu filho, se não fosse essa intervenção, talvez você continuaria perdido, né? Eu sei que Deus tem seus meios, e Deus, ele precisou dela naquele momento comigo, né? Eu olho para essa história, para a família dela, com muito respeito, do bem que me fizeram, e que foi um bem que eu não tenho como calcular. O bem que foi feito para mim, sabe? Eu acho que o maior bem que eu posso dar hoje é respeitar toda a situação. Nunca pus público, nunca saí difamando. Os meus amigos sabem disso. Nunca coloquei a situação com desdém publicamente na internet, não saí falando por aí. Realmente quem sabe é quem está perto de mim. Muitos amigos fundadores, porque na época a gente tinha um grupo de fundador no Brasil, e eu participava. Então, entre a bolha... O grupo ainda não tem mais? Eu não estou no grupo desde muito tempo, né? Justamente para não me entender fundador. Eu acho que esse grupo era famoso. Famosíssimo. Sério, você tava também? Não, eu nunca quis entrar. Muitas tretas. Eu vivi um tempo assim de fundação, mas eu não aceitava que eu ia ser fundador, então eu tinha essa recusa. Mas muitas tretas esse grupo aí saíam. Então, assim, eu sempre... Muitas coisas bem bizarras, assim. Sabia. Mas aí muitos me procuraram, né? Tá da minha região lá, que estão vivendo um processo parecido de... O que é que você fez? Inclusive, o padre Rodrigo acompanha muito dessas famílias. Porque acompanha o meu processo, que, lógico, num nível muito menor, né? Mas ele sabe lidar bem com isso, assim. Pelo processo de santidade. Mas foi doloroso, Solon, Kaique, assim... se não fosse a igreja... mas assim, porque, cara...
eu imagino assim, um término de um namoro já é muito difícil, né? Pra quem se entrega de fato ao relacionamento. Quem ama, né? No casamento, numa situação dessa, ainda é mais complexo ainda. Cara. Nesse período, existiu algum momento assim que você olhou e falou, cara, será que eu tô vivendo certo? Será que é isso mesmo? Será que é esse caminho de pensar e talvez vou viver outra vida? Eu nunca me ausentei da igreja, isso também eu nunca contei publicamente. Eu nunca saí da igreja, desde a minha conversão. Mas eu já me perdi dentro dela. E essa foi uma época que eu me perdi dentro dela. Não no nível, né, desenfreado de vida, mas abandonei vida de oração, comecei a desacreditar de algumas coisas, a voltar a práticas antigas, a coisas que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu me desconheci mesmo, assim. E minha psicóloga na época, o padre, ele dizia assim, meu filho, tá tudo bem. Não me julgaram, sabe assim. Isso que eu digo que a igreja me cuidou. Uhum. Porque não vieram com dogma na minha mesa, não me vomitaram princípios da igreja, cuidaram de mim. Foram a igreja que eu precisava. Foram o Jesus que me ama primeiro. E me amando e eu aceitando aquele amor de novo, aí eu entrei num novo processo de conversão. Legal. Você acredita que, ao menos eu percebo uma certa tendência das vezes a gente passar por frustrações de pessoas dentro da igreja e assemelhar essas frustrações com a igreja, né? Sim. Com Deus. Você acredita que possa ter Eu influenciado ali? diretamente. Principalmente porque ela foi Sim. alguém Eu sempre fui muito respeito à igreja no geral, porque eu sou amigo de muitos padres. Uhum. Então eu sabia diferenciar as coisas nesse Que bom. ponto. Só que aquilo me causou dificuldade em relacionamento com membros de comunidade de leigos. Porque como eu tinha tido uma experiência e foi muito dolorosa, eu não queria me aproximar. Como alguém que pensasse assim, eu sei o que passa por trás. Uhum. Não quero mais isso aqui pra mim. Uhum. E também por entender que não era mais um chamado. Deus me inquieta. Tem até um padre amigo semanas atrás, estava em Caruaru pregando. Um beijo ao padre aqui de Jaclés. Filho, você tem um carisma, uma comunidade. Deus não lhe inquieta mais não. Eu falei, padre, não. De continuar uma vida. Você tinha até perguntado, a vida comunitária, como que você lidar com isso hoje? Cara, eu tenho muitos amigos. E amigos que caminham sozinhos. Então a gente se une para rezar. Eu estou alocado em Ouro Preto nesse tempo. A gente está com o estúdio lá, a gente tem gravado, a gente tem se unido para rezar, a gente tem ido à missa todo dia de manhã, a gente tem vivido uma experiência de comunidade. Porque me salva, eu não sei viver sem isso. Mas é um tempo onde a gente precisa ter maturidade mesmo, né? Eu acho que eu já tinha nessa época. E pela minha direção espiritual, principalmente, de entender que aquilo não era culpa da igreja. Legal, perfeito. Era uma culpa minha, em primeira parte, e dela também, né? Os dois foram culpados na situação. Não cabe a mim dizer em que grau, porque é a igreja quem apontou isso. E a igreja, o que eu mais amei da igreja foi o julgamento com imparcialidade. O julgamento da nulidade, gente, é um dos processos mais bonitos que a igreja faz. É pouco conhecido, mas tem sido muito buscado nesses últimos tempos, né? Pela imaturidade nos relacionamentos e tal. A gente percebe. E é um processo que a igreja julga, não te julga porque você foi conhecido famoso. Sim. Na minha região, eu posso dizer que lá o profeta é bem aceito na sua pátria. As pessoas me escutam, sabe, vão onde eu tô, rezam comigo. Os padres sabem que eu sou, né? Mas assim, em momento algum... Isso influenciou? Em momento nenhum. Com muita imparcialidade. Mas eu acho que você tem um processo muito bonito que você guardou muito no escondimento. Você guardou, você preservou, preservou também. Porque o grande problema hoje em dia, a gente sabe, todo mundo sabe de alguns casos, mas é que hoje você tá sentindo, tá com o coração cheio de coisas, você chega na internet e fala. Mas aquilo é de um dia que vai passar. Sim. Na internet você colocou, já era, acabou. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito cedo também é que eu mostro na internet aquilo que eu sei que eu sou preservado, que eu sou cuidado, que eu sou amado. Cara, tem coisas na minha vida que eu guardo pra mim, guardo pra minha família, pros meus amigos mais próximos. Eu não posso simplesmente chegar e derramar sobre a vida de outra pessoa. Chegar aqui no podcast, sei lá, terminar um relacionamento ou numa situação... Vomitar qualquer coisa. É igual você falou, olha que lindo, assim, eu sei um pouco mais da sua história, mas eu olho pra você falando da situação que você passou e eu vejo muita gratidão, vejo compaixão, muita maturidade. Eu não posso dizer que ele foi ruim. Sim. Me causou dores, danos, sabe? Mas assim... E emocionando por lembrar das coisas boas. Às vezes eu paro pra rememorar e ver, caramba, que doideira, a gente montou um esquibunda de lona descendo a serra da nossa casa. Sabe, a gente rezava todo dia de manhã. Eu amava acordar às 7 da manhã pra rezar o texto com todo mundo. E era uma vontade de ser de Deus, todo mundo tinha naquele lugar ali, que é forte, cara, sabe?
Mas isso demonstra um evangelizam até hoje, assim, né? Isso demonstra um coração curado. Mas se, assim, por exemplo, se quando você tivesse com o coração ferido e chegasse na internet pra falar dessas coisas, provavelmente você falaria coisas que você se ia arrepender depois. Mas a direção espiritual me orientou muito nisso. Eu nunca tive vontade disso, porque eu sempre fui muito mais preservado. Por vir de uma vida secular muito perdida, Sim. a radicalidade lá atrás me orientou a tomar um caminho oposto. Tem até um livro do cardeal Robert Sarah que ele fala, né? Que o barulho do mundo se vence com o silêncio da igreja. De certa forma, é bem isso que ele fala no livro. Então, eu entendi que o silêncio, às vezes, é a melhor arma que a gente tem para ser santo, cara. Sim. O meu padre me orientava muito. Filho, você tem toda a liberdade de falar o que você quiser. Mas se não quiser, prefira. Prefira não difamar. Porque eu sou peça ruim, cara. Sabe? Deus sabe. Eu não sou um cara... Não sou santo, não. Eu sei onde o calo aperta. E eu decidi não tornar isso público. Isso, inclusive, me dificultou, Solon, e hoje tenho uma vida mais ativa na rede social. Eu sou mais low profile. Muito. Os meninos que cuidam do meu marketing falam assim, você é louco. A gente não consegue virar música com você direito porque você não posta muito sobre as suas coisas, você não fala muito. Cara, eu acho que isso é um fruto desses tempos. De tentar não colocar muito. E eu penso muito que, no meu caso, né, a arte que eu faço, aquilo que eu proponho, é algo que eu prego isso. De que é que Deus que levanta. Legal. Eu dizia pro Marcos mais cedo, né? Marquinhos, minha agenda de missão tá mais parada nesse segundo semestre. Eu achei que está mais badalada. Só que eu não posso reclamar. Porque eu falei para Deus que seria envio. Ele me disse um dia que eu não era para bater porta de ninguém. Que ia ser um ID. Se ele não tem me enviado é porque alguma coisa precisa do meu coração mais centrado. É em mim o problema, não é em Deus. Se o telefone da agenda lá com o Léo e o Marcelo não tá chamando, peraí. É porque eu tô divulgando menos? Eu não acredito nisso. Desculpa quem faz isso. Eu tô dizendo que é errado. Sim. Eu até acho massa, eu sou marqueteiro, eu trabalho com marketing. Só que no meu ministério eu tento não misturar as coisas. Eu tento ser o marketing para o marketing, a evangelização para a evangelização. Antes de tentar resolver com o marketing, eu quero resolver com a vida espiritual. Por que isso aqui não está indo? Me explica, Deus, me faz entender. Escuto de diversos amigos, diversas posições, filtro que é de Deus. Eu não falei isso dentro do carro, sobre o Igor? Eu falei assim, falei, Kaique, eu não entendo. O Igor, pra mim, hoje, era pra ser o cara mais estourado da música católica. Pra mim, assim, minha opinião. Tá, assim, na primeira prateleira, assim, dos... Não ter, assim, dia vago pra gravar podcast com a gente. Porque você é muito dedicado. Mano, você lança música, tem 10 anos que você lança música. É, assim, seu trabalho, e não é porque você tá aqui, não. Fala assim, não suas costas. Falo mal também, mas falo isso também. Que, cara, você vem assim... Eu lembro um dia que a gente conversou, você começou a me falar sobre Spotify, sobre frequência, que é uma parada que eu não entendo. Tipo, não é meu meio. E eu fiquei assim, olhando pra você, falei, caraca, ele entende pra caralho. É igual alguém vir falar comigo de Instagram. Eu vou dar uma aula pra pessoa. Total. Mas aí você foi falando isso, que frequência, tem que postar isso, não sei o que. Eu falei, cara, esse cara é um pequeno gêniozinho, né, da música. E aí eu acho assim, eu falei assim, só existe pra mim uma justificativa pra você não ser o cara mais estourado do Brasil. Que é Deus não quer. Deus não quer. É o tempo, né? Agora me perguntaram esses dias, eu estudo antropologia do cenário. E eu gosto da cultura. Estudo o quê? A antropologia, a origem das coisas. É, de certo, porque o Kaique não sabe o que é isso. É tipo, com certeza. Estudo das origens, sabe? Tá. E eu acompanho, eu sei que tem uma virada desde a Colo. A Colo não virou porque ela faz música boa somente porque eles rezam. A Colo virou, eu disse lá pra Vinão também, pros meninos, porque vocês têm um lifestyle. O lifestyle era uma resposta necessária para aquele tempo. Tanto é que hoje, não são as comunidades que estão em alta, são as fraternidades. É Frei Gilson, é Fraternidade São João Paulo II, é Instituto Hesed. Porque Deus vai tendo uma urgência na evangelização. Ele radicalizou o cara que era só cantor católico ali, e assim, tá demonstrando na cultura o processo de conversão do tempo. A gente tem que estar atento a isso. Eu me sinto atento a isso. Então não era só a Adriana que cantava mais. Para Deus não baixa só a Adriana cantando. Para mim agora tem que ser uma comunidade inteira vivendo uma vida cantando. Não é mais um show. Não que a Adriana não viva. Sim. Mas além do que ela faz, eu preciso de alguém que dê mais. Aí a urgência vai ficando mais forte. Agora eu preciso de pessoas que mudem até as vestes. Que vistam hábitos. Me preocupa é amanhã, cara. Amanhã. Vai ser só os mártires, né? Eu consigo, com a minha vida, abraçar aquilo que é de Deus. Eu sei o meu tamanho. E eu não me sinto grande, não. Musicalmente falando, eu sei da potência que a gente tem, do que a gente compõe, do que a gente vive no secreto. Mas um dia eu abracei a missão e disse assim, é quando o Senhor quiser. Mas eu tenho uma pergunta, assim, de curiosidade no meio musical católico. As pessoas no mundo, assim, cantor sertanejo e tal, eles buscam algo.
E, tipo assim, é quase uma obsessão, assim. Sim. Tipo assim, não, vou tocar no barzinho, vou lançar, vou tentar... Tem um plano de carreira, né? E como que é no meio católico? Por quê? Eu acredito que... qual é a linha tênue entre sonho e tá nas mãos de Deus? Essa é a parada. Que eu vejo que muitos irmãos às vezes têm dificuldade. Eu também tenho. De aceitar, né? Tipo assim... Eu também tenho. Cara, eu tenho um sonho de evangelizar as nações, Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, deixa nas mãos de Deus. Então, Até eu vou ponto, trabalhar até que sou eu. Até que ponto eu trabalho ali. A gente tem hoje no calendário católico, que assim, eu falo muito disso assim, nos lugares que eu vou. É de uma galera, da galera da GBA. Como profissionais, cara, hoje no Brasil, o trabalho que eles fazem de AIR, que é artista e repertório, dentro do meio católico, é absurdo. Que a Colo e eles fazem hoje no Brasil, nesse sentido, é absurdo. Você vê o DVD do Flavinho, é um marco na vida dele, né? E é uma resposta de Deus para aquilo que ele tem rezado. Eu acho que quando você tem pessoas, né, não vou nem dizer agência e tal, mas pessoas que caminham com você e que são referências de Deus em diversas áreas, por exemplo, né, vamos falar da Colo. A Colo tem a galera que reza, a galera que compõe, mas tem a Jennifer lá do marketing, o Heitor, que vai na métrica e vai dizer assim... Fulano hoje é a mais ouvida da comunidade. Tem que pregar de tal forma. A gente tem que lançar tal coisa com fulano. Mas tal coisa que tenha um sentido espiritual por trás. O que é que Deus quer com essa tal coisa? Então eu uso da informação, eu uso do marketing, eu uso do meu sonho como uma ferramenta para fazer a vontade de Deus. Sim. E não da vontade de Deus como ferramenta para realizar o meu sonho. Eu acho que aí é onde está a linha tênue, sabe? E a gente acaba se acomodando. Eu estava num podcast ontem do Moisés Rocha, e era muito forte para mim, porque falava no meu coração. Ele dizia assim, eu tô vendo pessoas hoje cantando sem vontade nenhuma o que eles compuseram um dia lá atrás e que fazia sentido. Hoje é só mais um sucesso que me dá agenda e me faz fazer show. Hoje é só a realização do meu sonho. Hoje é só a casa própria que eu tenho, hoje é só o carro que eu tenho. Deixou de ser a vontade de Deus na minha vida. Eu canto, mas não tem mais unção, porque eu parei de pagar o preço da unção. E eu, Igor, morro de medo, cara, de entrar no nível de vida e perder a unção. Eu morro de medo. Aí você precisa? Gente, eu preciso pagar minhas contas. Eu não sou rico, não. Eu me esforço muito. Eu trabalho feito católico para poder pagar minhas contas, sabe? Só que eu entendi que a missão é missão. E no céu, Helena Ribeiro disse uma vez para mim, num podcast, que disse que a resposta que eu dou pro meu ministério é a Deus. Não é quem me escuta no show. É bom ter um show bem organizado, é bom viajar com uma estrutura, é bom viajar com a equipe, mas e o seu quarto? Esse é o ponto. O que Deus tem ministrado no seu coração? A vida comunitária me ensinou isso. A dar passos humanos fundamentados no espiritual. A minha direção espiritual me leva a isso. Sempre que tem algo que é irreversível na minha história, eu consulto ele. Padre, estou sentindo isso, o que é que você acha? Vamos rezar. Ou já me diz uma resposta. Aí eu posso caminhar. Eu faço anualmente um plano estratégico. Eu tenho um CNPJ aberto. Eu tenho uma empresa que... Eu tenho lugares onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Igor. Só que eu faço aquele plano estratégico e eu apresento a Deus. Eu escrevo 20 estratégias anuais do que fazer. 20. Se você quiser, eu abro aqui um aplicativo do Asana. Tá tudo lá bonitinho. As referências. Por que são minhas referências. Aonde eu busco, o que eu tô fazendo, o que a gente está gravando. Hoje, graças a Deus, a equipe que está produzindo pra gente. Eu saí da bolha para fazer material. Então hoje quem gravou meu áudio é um cara daqui de Minas Gerais que ganhou o Grammy ano passado como engenheiro de mix e master, um senhor grande estúdio, secular. A equipe que faz vídeo para mim hoje aqui em Belo Horizonte, também do Belo Horizonte, é uma galera que grava som no estéreo, né, que faz Skank, Titãs, então assim... Eu sei quem são. Eu fui pros meninos, cara, eu falei assim, gente, eu sei como é a bolha, mas eu sei que o trabalho que vocês fazem é muito top também. E eu quero dar uma resposta da minha altura. Eu não quero vender o meu show com estrutura e palco no DVD. Eu quero vender arte. Porque arte é o que Deus tem ministrado no meu coração. Eu não posso fugir do meu chamado para agradar alguém, para agradar uma agenda, para ter... Eu não posso. Eu tentei, cara. Eu tentei várias vezes fazer coisas fundamentadas para ganhar show, para ganhar... Até esses dias eu estava gravando conteúdo lá em Ouro Preto, né? Pra ver se alguma coisa girava no meu Instagram um pouquinho melhor. Depois que eu terminei de gravar, eu falei assim, Deus não quer isso. Não, termina de editar aí, Marcos, termina de gravar aí, vamos lançar porque a gente quer alcançar almas. Eu não sei. Um dia eu fui desposado, pelo amor de Deus, e eu não sei caminhar sem ele. Sou muito pecador, sou muito errado, faço muita merda, falo muita besteira, firo muita gente, mas você não pode me acusar de alguém que não está interessado na vontade de Deus, porque eu sei que eu tô. Eu sei que eu tenho interesse na vontade de Deus. É a resposta até o que você disse. Eu tenho muitos amigos que olham para mim e falam assim, a mesma coisa que você.
mas me consolam com o ato de fica tranquilo. É Deus quem levanta. Eu olho pro Frei Gilson e eu conheço a história que tem por trás. Eu te levantarei tem 10 anos. Sim. Ele gravou lá no estúdio do Anjo de Resgate. E foi por ajuda da galera. Chegava lá de noite, pediu o Demian ao Diego para entrar, para gravar a música. Vai ser bem rápido. A freira que tocava com ele, eu encontrei ela no carnaval, ela me contando a história. Só agora estourou. Por quê? Porque Deus olhou para a vida do Frei primeiro. Deus falou assim, caminha reto, Frei. Porque eu quero te levantar para ser um sinal de salvação. O Frei não reza texto 4 horas da manhã agora, porque a pandemia começou. Ele já fazia isso há 10 anos. O que é que o Igor está fazendo no secreto hoje para que Deus me revele publicamente? Sabe? Hoje, no dia de hoje, é a minha preocupação. Viver algo com Deus, para que quando Ele me levantar, porque Ele vai. É promessa. Não foi eu que estou pensando nisso. Se eu produzo um material, se eu gasto dinheiro com isso, é porque eu sei que tem uma promessa. Eu não sou idiota. Sim. A gente não está com dinheiro para queimar. E gasta, né? Mas eu faço. Mas é Mateus 6,36, né, mano? Buscar o reino de Deus, sua justiça. Eu faço em cima de uma promessa. A gente começou a lançar um álbum, lançamos agora a primeira música. Maravilhoso. Ah, Igor, não virou, tem 8 mil visualizações. Cara, o que eu recebo de testemunho é muito maior do que as visualizações que eu tô vendo na internet. Eu não boto o bot para trabalhar para mim. Eu não pago algoritmo para trabalhar para mim. Não é nem tráfego nesse sentido, né? Tráfego eu pago lá. Mas eu não faço, eu não tô afim de burlar para provar que eu sou mais conhecido, mais falado, mais visto. Eu tô afim de fazer a vontade de Deus. Para 8 mil pessoas que me assistem ou para 50 mil. Se amanhã Deus quiser me colocar para tocar no Maracanã pro Papa, eu vou, cara. Mas eu vou com o mesmo coração que eu vou no meu quarto rezar. Eu vou com o mesmo coração que eu vou para Itaúna pregar, que eu vou para pregar para 10 pessoas, que eu vou para o podcast falar. Porque não é sobre a quem eu falo, como eu falo. É a minha resposta que eu dou a Deus. E essa resposta que eu dou a Deus, ela reverbera no povo. Deus me aponta a um povo. Eu quero agradar a Deus, eu falo assim, olhem para o Igor, porque ele está me agradando. Olhem para o Solon, olhem para o Kaique, porque o que ele está fazendo está me agradando. E aí Deus começa a quitar no teu coração. Começa a falar das coisas que ele está fazendo, porque você já está me agradando. Começa a fazer o que você está fazendo do podcast, porque vocês já estão me agradando. Eu preciso que as pessoas saibam do que eu estou ministrando no coração de vocês há mais tempo. Deus nunca mudou. Foi assim desde o primeiro dia comigo. Literalmente. Porque eu quero mudar a dinâmica de Deus, que autoridade eu tenho, sabe? E eu volto a dizer, não estou menosprezando quem trabalha diferente. É chamado. Eu reconheço na vida da Adriana, por exemplo, que é uma pessoa que eu conheço, que ela sai de casa para cumprir um chamado. Paga as contas, dá faturamento, ajuda milhões de família, ajuda, mas é chamado. Ela sai na consciência de que tem pessoas que precisam me ouvir. Ela tem uma vida de oração em casa, de testemunho. Uma das poucas coisas que eu até posso contar sobre a Adriana é que ela tem uma preocupação com o filho. Ela quer evangelizar o mundo, mas ela sempre volta para casa para levar o filho para a escola. Exatamente. É sobre isso. Como Deus não vai levantar uma mulher dessa? Como? Você acha que é só porque fez sucesso que até hoje está de pé? Tem alguma coisa por trás. Senão tinha caído, senão tinha secado, sabe? Uhum. E eu não quero ser alguém que Deus ergue e se perde. Porque eu já fui muito isso fora de Deus. Então eu me esforço muito para não parecer que seja de Deus. Pra ser, né? Pra ser. É difícil, vocês sabem disso, cara. Muito difícil. Eu acho usar máscara o tempo todo. Não, é por isso que gera uma admiração. Eu acho que a gente precisa mais olhar para as pessoas que estão há muito tempo. Ô, Igor, é muito difícil, cara. É muito difícil. Dentro de um ano a gente tem várias crises, você tem vários momentos. Porque assim, quando você doa, você oferta a sua vida, o chamado ele é muito profundo. Por exemplo, sei lá, eu entendo assim, ó, um cara igual você não conseguiria ser de Deus de outra forma. Se Deus não colocasse que todas as coisas que eu faço fosse para Ele, o meu trabalho, tem dia que é engraçado, cara, eu tô lá atendendo e tal no meu trabalho, assim, no dia a dia normal, quando eu vejo, eu tô conversando com um padre sobre um projeto e tal, aí me cai a ficha que eu estou conversando com um padre, eu falo, nossa, cara, é um padre, aí eu benção, padre, não sei o quê, porque a gente às vezes tá no robótico, aí esses dias eu tô lá, não sei o quê, eu sou reitor do não sei o quê, de a Santa da Bahia, lá, esqueci o nome dela? Santa Dulce. Santa Dulce, reitor do convento aqui, Santa Dulce dos pobres, não sei o quê, aí você para assim, cara, como Deus é generoso comigo, porque Ele fez com que, para que eu não me perdesse, todo o meu exercício do dia fosse para Ele.
todas as coisas. Não é porque a gente é melhor, não, gente. É porque a gente é mais necessitado. Nossa, é muito pior. Quanto mais Deus utiliza da gente, é porque mais a gente precisa. E assim, uma coisa que eu acho que bom deixar claro, que é um chamado muito específico para algumas pessoas. Porque às vezes a pessoa tem um trabalho comum, tem uma vida comum. E não é errado. Não é errado. Senão a pessoa às vezes olha para uma vida igual a sua... E acha que se não for assim, não é de Deus. Eu não sou de Deus mais. Olha a vida. Dá para ser de Deus ralando na vida normal. Exatamente. Acordando cedo. Por isso que é uma experiência pessoal, né? Sim. Por isso que você... é chamado, igual, eu fui tocado por Jesus em 2011. Eu tinha 14 anos de idade. E foi desse nível, de tipo assim, de querer estar ali com Jesus o tempo inteiro. Mas, cara, nunca Deus incomodou meu coração para largar tudo e viver da evangelização, assim, propriamente dita. Vocês estão vendo que não é uma regra? E tipo assim, eu nunca deixei de ser um homem de Deus. Assim, sambei no meio do percurso, mas fui me encontrando em Deus. Mas, mesmo sendo fervoroso em Deus, sempre tive paz de... Cara, eu quero trabalhar, eu quero ter minha família, eu quero casar, cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Então, vai do chamado mesmo. Mas o que eu acho principal, independente do chamado que você tem, é o quarto. Deus te atraiu no quarto lá atrás e você entende que é através desse quarto, desse secreto que te mantém até hoje. Então, acho que o que mantém, independente da vocação, independente do chamado, é a intimidade que eu busco diariamente com Deus, que mantém a gente de pé. Eu acho que, além da oração, né? A gente acha que a intimidade com Deus é só vida de oração. É quando eu sento em Jesus, quando eu sento em abrir a palavra. Cara, eu posso parecer maluco pra você agora, mas eu converso com Deus a todo tempo. Eu me acostumei a viver assim. Se um dia Deus calar de conversar comigo, cara, eu acho que eu enlouqueço. Porque a todo tempo, na rua, eu tô conversando sozinho. Eu tô pensando nas coisas com Deus. Se eu tô trabalhando, fazendo arte pra alguma coisa... Hoje eu cuido da escola do Padre Douglas, né, na internet. Como design, como web também, a gente é um dos colaboradores fortes ali com ele. E em tudo eu tô com Deus. Eu tô ouvindo uma aula dele, eu tô aprendendo sobre marketing com alguém que não tem nada a ver com Deus, mas não tem como eu não ter uma percepção de Deus na coisa daquele cara. Eu acho que ser de Deus é você extrair de Deus em todos os lugares. É vir para um estudo como esse e reconhecer que há uma bondade de Deus aqui, uma inteligência de alguém que pensou isso aqui, que talvez não tinha ideia que isso aqui ia ser usado para isso. Mas, cara, que glória a Deus. Eu já entrei e falei assim, que incrível, cara. Isso aqui pode ser usado para evangelização. Ponto, sabe? Vai além da sua prática de oração, da sua vida de oração. É intimidade. O teu secreto, o teu quarto, não é só quando você fecha a porta. É necessário. Senta, fecha a porta, escuta o que você fala a teu respeito. Faz seu retiro pessoal, teu retiro de silêncio, o que for teu chamado. Mas aprenda a ter uma vida que não é quando o padre está e tem paz que você vos acompanha que acaba. Oração, ali é que começa. É ali é que eu insisto. Hoje eu pago um preço muito alto para ir à missa todo dia. Eu tô na casa de Thales esses dias, para ir para a igreja eu subo 2 morros. E BH o que tem é morro, né? Amigo, ontem eu fui bater perna com o Marcos. Eu preciso ir na Boa Viagem confessar. Vocês foram de lá a pé? Não, a gente passou na Boa Viagem mais cedo, a confissão ia ser à noite, a gente ia deixar vindo na rodoviária. Ele falou assim, eu preciso ir. Eu falei, a gente vai, negão. Eu já tinha confessado. Eu disse, meu amigo quer ser de Deus, cara. Como eu não vou ajudar ele? A gente vai, negão. Vou ficar adorando Jesus enquanto você tá aí, né? Porque não sabe, Boa Viagem é uma paróquia que é um bem aqui para Belo Horizonte. Catedral 50 anos que Jesus não fica sozinho naquele lugar. Isso, não, são 24 horas por dia. 24 horas por dia, de segunda a 7 dias da semana. Há mais de 50 anos que Jesus não fica sem ninguém. É impressionante. Então, são privilégios de Deus. Como não aproveitar isso? Como não passar na porta de uma igreja e não sentir que é providência de Deus? Sim. Sabe? Em todas as coisas. Né? Em todas as coisas você conseguir reconhecer. Eu acho que essa é a parada da vida consagrada, da vida dedicada a Deus. Né? De alguém que vive separadamente do mundo. Não é sair do mundo, né? Não é deixar sua profissão, não é abrir mão do seu sonho, mas é como o meu sonho pode agregar no reino de Deus. Com certeza. Como ele pode ser uma ferramenta no reino de Deus. Eu tentei fazer outras coisas, eu tentei trabalhar para outros clientes. Eu tenho até uns freelances que eu pego e tal, mas eu pego que é fruto de oração, acredita? Uhum. Fiz a novena de São José e falei assim, São José, eu preciso pagar uns boletos esse mês. Dá uma força aí. Aí, 5º dia da novena, toca o meu telefone. Tá de boa, tem isso aqui pra você fazer. Eu comecei a rir. Falei, 5 dias de novena, eu podia parar agora se eu tivesse nesse interesse, né? Aí eu mudei minha intenção. Então, o São José me converta. Me torne um homem mais santo, mais justo, mais honesto. Isso aqui é engraçado que passa não, velho. A gente tá falando, você tá com esse violão na mão, tem que quase, sei lá, 1h30. A gente tem 1h30 que a gente tá aqui conversando. A gente falou periodicamente de música, assim, você citou algumas situações da sua vida,
Mas, cara, se a pessoa olha pra ti hoje, quem não te conhece, vai olhar assim, o Igor Félix é um cantor, um cara que compõe, que canta e tudo mais. Eu tô com Gustavo. Mas olha o tanto de coisa que tem por trás, né? Tem a vida derramada. Então, assim, eu entendo que sua música é a sua vida derramada em canções. É aquilo que eu te falei no começo, é uma consequência. Consequência. Deus trabalha comigo numa consequência. Sim. Que eu vivo se torna consequência. Né? Não tem como. Eu não sei. Não é que o certo é esse. Na minha vida eu não sei fazer outro jeito. Se eu soubesse, eu faria, eu não sei. É a gente que Deus... Mas primeiro é a graça de Deus na sua vida, né? E você só tem uma resposta a essa graça. Antes, a gente já tá... O tempo tá começando a ir pro fim, mas antes de você cantar uma música, eu queria tocar num outro ponto, porque a gente falou das tristezas do passado, das dificuldades, das tribulações, das superações, e a vida que a gente supera, o testemunho e tudo mais. Hoje você tá vivendo um momento muito apaixonado. Nossa, eu cantar uma música de... Meu Deus, cara, o Igor, você olha só aqui. Faz um... Nossa senhora. Como que tá sendo isso assim agora? Tipo, esse processo, agora namorando, caminhando pra um casamento. Tem quanto tempo vocês estão namorando? Namorando vai fazer um ano agora. É? Qual que é o nome da varoa? Roberto. Roberto. Inclusive, um abraço, meu amor. E um beijo. Eu ia falar um abraço, não. Um beijo. É a cultura do abraço. Eu quero abraçar as pessoas. Vocês são, aqui, falando sobre relacionamento, vocês são, qual o temperamento de vocês dois? A gente é sanguíneo. Vocês dois sanguíneos? Sanguíneo. Só que ela é sanguíneo e melancólico. Nós dois somos sanguíneos. Eu sou sanguíneo... Colérico? Com certeza, tá escrito. Sanguíneo colérico. Furacão, gente. Pra quem não sabe, sanguíneo colérico. O colérico sanguíneo é um furacão, onde chega... É bem isso. O sanguíneo melancólico já se esconde mais. Ela sente mais, né? Ela sente mais. Mas um dia eu pedi a Deus uma mulher que... Eu falei assim, Deus, se um dia eu for pra eu casar de novo, que eu tive essa dúvida, né? Apesar do padre me dizer assim, sua vocação é essa. Não fuja disso. Não se ausente, né? Eu quero encontrar alguém, se um dia eu for casar de novo, se um dia eu for casar, né? A nulidade prova que eu não fui casado. Mas se um dia eu for casar, eu quero que seja com alguém que seja mais de Deus do que eu. Eu fiz esse pedido a Deus. Eu disse essa semana, eu falei, você é muito mais de Deus do que eu. Isso me santifica. Que legal. Porque eu sou sempre o pior da minha história. E no meu caso, isso me faz abraçar a cruz. De dizer que eu tenho que me conformar, me aperfeiçoar a cruz, né? E eu olho para ela e ela é santa sem fazer esforço. Porque ela fala das coisas de Deus, ela vive as coisas com Deus, ela tem uma retidão de vida. Quando ela comete um erro, meu filho, parece que... Eu me lembro muito de Santa Terezinha, né? Quando sonhava que comia um pedaço maior do bolo do que as irmãs, ela ia para a confissão. A Roberta é nesse nível. De sentir que fez mal a alguém, ela se sente mal. Né? Então, para mim, é um nível de santidade, de humanidade, de santidade muito forte. E é alguém que me arrasta muito para Deus, né? Ela tá terminando psicologia, então acaba me ajudando também nos comportamentos da vida e tal. Entender os processos. E é alguém que eu quero muito bem, muito na minha vida, né? A gente tá se organizando para casar ano que vem, se Deus quiser. Já fez pedido? Vou fazer mês que vem, cara. Mês que vem a gente já organizou isso. E disseram aqui, pelo menos eu queria um ano de namoro para poder pedir em casamento, né? Mas a gente se conhece desde o fim de 2020. Vocês se conheceram como? No grupo de oração. Você falou que ela é de Maceió, né? Isso. Vocês se encontraram lá no grupo? No grupo de oração. Na verdade, ela já me conhecia pelas músicas e tal. Fala sério, você foi pregar e ficou pregando olhando pra ela, cantou pra ela. Eu tô tentando Jesus olhando pra ela. Em 2020, a gente tem um amigo em comum, Raik, assim, que trabalhava numa empresa que ela trabalhava na época, 2020. E aí eu tava zapeando o Instagram, foi muito doido assim, rolando o Instagram, e aí caiu uma foto dela rezando. Nunca vi na minha vida. Mas você não seguia ela? Não, meio que explorada a vida, sabe? Sim, caiu numa foto amigo em comum acontece. Isso. Aí eu vi que muitos amigos meus conheciam e eu falei... E eu senti a unção da foto. Essa parada assim de reconhecer... De reconhecer... Solange sentiu. Que tinha algo de Deus ali. Falei, que engraçada essa menina, gente. Bonita ela rezando a foto. Não fiz nada e cliquei no Instagram, no story. E aí visualizei um story dela. Passei umas partes. Aí eu falei no meu coração... Cara, quando as minhas coisas estiverem resolvidas... Se eu pudesse casar com alguém, eu casaria com essa menina. Que isso? Eu disse essa palavra. A primeira vez, assim, que você viu no Instagram. E aí fui caminhar no aeroporto com esse amigo meu, foi muito engraçado. Aí caminhamos no aeroporto, eu toquei no assunto. Quem que é fulano? Sinto muito. Ó.
Sim, não posso ajudar. Quem é fulano? Aí ela fez, muito bom, assim, parabéns pela sua participação. Aí ele falou, ela trabalha lá comigo e tal, mas ela tá namorando o menino. Aí eu falei, entendi. Ela tava namorando. Tava namorando o menino, entendi. Você não fez igual um amigo meu, não. Um amigo meu rezou pra menina terminar. Não, eu fiz isso não. Mas eu olhei pra essa amiga e falei assim, é porque ela não sabe ainda que eu vou casar com ela. Eu disse isso pra ele. Ela falou assim, tu é doido, bicho, tu nem pode. Eu falei, mas quando eu puder vai ser com ela. Só que eu não insisti, não fiz esforço pra nada. Eu segui minha vida normal. Aí a gente se encontrou no grupo de oração. Ela viu meu story, achando que eu tinha alguma palavra de Deus pra ela, ela foi e postou uma música minha no story dela. Eu cliquei no story dela, a música tava lá, eu vi a música, só que eu não falei com ela, não segui, não fiz nada. Na quarta-feira, dia do grupo de oração, ela aparece na igreja. Vou no grupo de oração dele, né? De máscara e tal. Era pós-pandemia, 2021 ali. 2021, na verdade. Não, 2020, fim de 2020, isso mesmo. Tava meio que no fim da pandemia do 2020 ali. E aí eu tava tocando no grupo de oração, eu vi uma menina chegando na igreja. E aí eu olhei, ela me sorria com os olhos, eu disse, que engraçado. Acho que eu conheço de algum lugar, só que eu não fiz associação. Essa menina vem rezar o mistério do texto. E do nada eu me tremi todo, Zé. Meu corpo foi fazer assim, ó. Uma tremedeira danada. Que doido. A gente bateu até a cabeça. Se batemos no outro. E aí eu percebi que essa menina gosta de mim, mas eu não posso ter nada. Eu não vou atrás dela, não. Passamos ali aquele dia. Na sexta-feira daquela mesma semana, eu morava na Paixão da cidade, eu resolvi descer pra tomar um açaí com esse amigo meu. Eu liguei pra ele. Zé, tô largando o trabalho agora, vou pra casa de um amigo, você me busca lá? Busco. Cheguei na casa desse amigo e falou assim, não tô mais aqui, Zé. Eu peguei o computador dele e uma amiga minha viu uma história que eu tava perto da casa dela e pediu pra eu ir lá. Eu tô em tal lugar, pode pedir pra entrar na portaria. Eu paro na portaria com o carro. Esse aí, Zé, qual que é o nome da minha? Ele fez Roberta. Aí eu gelei. Ô Zé, é a casa da Roberta. Zé, ele, eita merda, Zé, não sabia que era, não sei o que. Tipo assim, ele é muito desligado, não foi planejado a parte dele. Aí a gente entrou na casa, eu entrei no condomínio, né? E a gente saiu pra tomar um açaí, todo mundo junto, os três. Na volta daquele açaí, eu já deixei claro pra ela. Falei assim, então, como é que essa história... Aí foi entrar na história de vida, né? Eu falei, então, eu fui casado, não sei o que, blá, blá, blá. Porque eu queria deixar claro pra ela, tipo assim, que na minha condição eu não tinha... Só que aquilo, a conversa mexeu comigo. Eu acabei de alguma forma, até pela carência, toda assim, me permitindo, né, a situação de estar perto dela. E a gente meio que se conheceu. Trocamos ideia do Instagram e tal. Eu deixei muito claro pra ela desde o começo isso. E a gente foi se aproximando como amigo. Percebemos que a gente gostava um do outro e ela fez um propósito muito bonito. Pedi com ela porque eu não podia fazer nada e nem podia exigir nada dela. Ele olhou pra mim e falou assim, eu vou te esperar. Eu vou esperar essa novidade sair pra gente ter alguma coisa. Foi luta, Zé. Isso era quando? 2021. E vocês foram namorar? 23? Ano passado que eu pedi namoro. Meu Deus, Igor. Cara, 2 anos esperando. Sem certeza de nada. Cara. Sim. Aí eu falei, essa mulher é da minha vida, não tem condição. Sim. Porque ela, sabe, não ia esperar. Então eu fui coroado por Deus, assim. Eu digo assim, o sofrimento que eu passei, Deus de alguma forma me coroou com alguém que era fiel ali ao que acreditava, ao que queria. Porque imagina, 2 anos, eu morando longe, em São Paulo, ela em Maceió. A gente se via sempre que eu ia lá, uma vez ou outra, e tinha que ser perto de amigos, pra gente não ter oportunidade pra nada, porque eu não queria perder a comunhão, ela não queria perder a comunhão. A gente meio que trocava muita conversa, a gente se gostava muito. Já era claro que todos os amigos da gente sabiam disso, mas a gente respeitava, e a gente sofreu as demoras de Deus esse tempo, sabe? Tempo de espera. De saber que não podia. Né? Não pode. Morar longe facilitou muita coisa. Mas como faz bem, né? O sacrifício, o tempo, né? Se assemelha à dor da cruz, assim. Eu acho que é Deus nos aproximando. Porque esse tempo é um tempo de muita maturidade, né? Muito entendimento de preservação, de restauração. Mas 2 anos é muita coisa. Muita coisa. Eu parabenizo ela, assim, porque assim, minha filha, se não tivesse certeza. E eu não podia exigir isso dela, sabe? Porque eu estava todo errado na minha vida. Eu não podia nem ter muita conversa. Mas o meu pai acompanhava, né, me orientava naquilo que era necessário. Ela também começou a ser orientada por ele. E aí a gente foi suportando isso até que ano passado saiu a nulidade. Aí eu corri, pedi de namoro. E ela já queria que fosse em casamento, que ela é acelerada também, assim, de... Esperei 2 anos, tinha que ser pedido de casamento já. Falei, não, vamos namorar 1 ano, porque eu quero fazer as coisas certinhas, né? Sim. E aí agora a gente vai noivar,
já organizando para casar, ela tá terminando a faculdade também. Sim. Falei para ela que ela tem que vir morar em Minas Gerais. Porque Terras Mineiras. Melhor lugar, melhor lugar. Não tenho intenção de sair daqui. Não, já passa. Você vai trazer ela para Ouro Preto ou para BH? Não, tem que ser BH por causa dos aeroportos, né? A vida do missionário não é fácil. Sim. E aqui ela até fez muitos amigos. Ela esteve aqui esses dias. A gente ficou na casa de Thales, né? Florzinha. E ela conheceu os meus amigos, né? Então, que já eram amigos dela pela internet, de alguma forma. E aí ela saiu daqui feliz da vida de que, meu Deus, parece que eu fui na rua de trás da minha casa e tô voltando pra casa. Mas você tem amigos muito preciosos aqui. Cara, porque são pessoas que eu conheço há muito. Thales, cara, Thales... De testemunho, né? Thales tá na minha vida há 10 anos, cara. Olha a declaração de amor. Não, amo muito Thales. Eu conheci Thales, gente, conheci Thales quando o Thales ia namorar a Florzinha. Antes. Fazendo o site, né? Foi. Você fez o site? Eu fiz o site. Eu pedi de namoro. Deixa eu contar essa história, só pra gente. Deixa eu contar. Gente, o Thales era um amigo, assim, a gente era muito próximo, eu era coordenador do grupo de jovens, e ele era meu braço direito, porque eu não tinha carro, ele tinha moto. Então, todo lugar que eu ia, Thales me levava. E era nós dois, cara. Onde eu não tava, Thales cobria pra mim. Aí Thales se apaixonou por uma menina. E ficou aquela coisa, ele eu tinha feito um site pra pedir namoro a uma menina que eu namorei. Tipo, eu tinha feito uma coisinha lá, ele, cara, me ajuda a fazer algo parecido, eu preciso fazer algo especial com ela. Aí Thales chegou na minha casa um dia pediu pra eu fazer um currículo pra ele mandar pro emprego lá que ele queria. Eu falei, cara, vem aqui em casa, a gente vai fazer um currículo. Ele sentou no meu computador, assim, sentou nós dois, e aí eu fui abrir um primeiro currículo que eu abri no desktop ali pra poder usar de referência. Quando eu abri, tava assim, currículo Fabinho namorador. Eu nem sei se eu posso contar essa história, ele vai ficar bravo comigo. O meu irmão, cara, isso na flor da juventude, fez um currículo pra mandar pra uma menina que chamava Fabinho namorador. E era incrível, assim, o currículo, porque era assim, ó. No currículo tava assim, no currículo tava assim, ó. Cursos extracurriculares, como beijar bem. Como tratar bem uma namorada, e 6 meses o período do curso, e não sei o que. Então, assim, tinha várias coisas. Aí Thales pediu pra... A gente riu, cara, muito. Thales, faz um igual pra mim. Aí eu fiz o mesmo pra ele pedir a Ana e não, pra ele mandar pra Ana. E aí eles começou a história dele, depois a gente fez um site, enfim. Amo muito Thales e a Ana, são pessoas incríveis. São um coração muito bom. Muito bons. E a gente tem acolhido muito, né? Aqui tem dado todo um suporte, né? Eles, Marcos, Pamela também, os meninos. A Pam, você é amigo da Pam. Demais. Verdade. A Pam já comentou de você. Eu tive uma célula com a Pam, lá em casa. Eu vejo ela amanhã. Mas enfim, Igor, assim, pra gente já ir encerrando, né? É uma música, assim, que, sei lá, tocou muito sua história, fala muito de tudo que você já viveu com Deus, assim. Se você pudesse mandar uma música pra alguém, assim, pra falar de Deus sua, né? Qual música seria? Vou naquilo que eu acho que pode nortear muito essa conversa aqui, né, de música. Você não precisa provar nada pra ninguém. Quando Deus quiser, Ele vai te levantar. Não planeje o que te pode acontecer. Se Deus te chamou, deixa Ele te levar. Você não precisa provar nada pra ninguém. Quando Deus quiser, Ele vai te levantar. Não planeje o que te pode acontecer. Se Deus te chamou, deixa Ele te levar pra onde quiser. Estar com Deus é mais do que eu mereço. Reconheço, sem o teu amor eu nada seria. Estar com Deus é mais do que eu mereço. Reconheço, sem o teu amor eu nada seria. Eu nada seria. Olhe pro alto
vento toque o barco. Aí. Muito bom. Cara, demais. Muito bom. Muito obrigado, Igor. Eu agradeço, gente. Pela presença, pela história, pela música. Obrigado mesmo, cara. Que Deus permaneça vocês fazendo isso aqui, sabe? Deus faça permanecer isso aqui, porque se pra gente que senta é bom, e eu sou um grande consumidor de podcast, né? Nós somos. Então, sentar e ouvir isso aqui desse também é muito bom em casa, que isso aqui toque a vida de muita gente. Amém. Que a conversa, que faça sentido da vida de outras pessoas, e que amanhã ou depois a gente escute os frutos, né? Olha, 10 anos atrás eu ouvi um podcast naquele dia, Deus fez algo na minha vida e hoje eu tô aqui. Cara, eu acho que da mesma forma da forma que você vive, um testemunho já vale a pena, não é as visualizações. Acredito que para mim, pro Solon, é a mesma coisa. Se uma pessoa for tocada pela sua história ou qualquer outra pessoa que passar aqui, já valeu a pena, cara. É claro, a gente precisa que se mantenha, né? Para que a gente continue. Então, por isso, compartilha esse vídeo, curta, manda pros seus amigos. Tá aprendendo, ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo, tá melhorando. Tamo caminhando. Mas, de fato, cara, se uma pessoa for tocada, né, já valeu a pena. Assim, eu, como eu trabalho na internet, né, quantos testemunhos, quantas vezes a gente não escuta coisas que a gente nem imagina. Então, eu tenho certeza que Deus, ele tem coisas a fazer através da vida das pessoas que vão sentar aqui com a gente. Pra gente já é incrível, acho que a experiência só de sentar aqui, cara. Sentar com a galera. Nossa sentar senhora, e conversar. É privilégio, mano. Eu gosto, eu curto muito. Porque sabe que já acontece fora das câmeras, né? É só filmar uma conversa. Exatamente, por isso que é tão fácil. E por isso que a gente teve essa ideia, né, velho? O difícil é só você falar assim, e aí, galerinha do nosso canal, segue a gente. Isso aí tem que acostumar ainda. Mas Seja um rei. Bater um papo e tal. Mas você que tá nos assistindo, tá vendo que virou já? Você que tá nos assistindo, seja um hater, comenta nesse vídeo, fala mal do Igor. Fala mal de mim. Fala mal do Kaique, O irmão da Suelen lá, ó, não sei o quê. Tipo, compartilha falando assim, que mentira. Só para as pessoas verem. Faz clickbait. Isso. Faz corte, posta no seu canal, fica à vontade. Mas aí, gente, tô esquecendo. Nossa, cara, tô esquecendo o mais importante aqui. De quem paga Porque nós temos contas. Um patrocinador, gravei 2 episódios, não falei que era o nosso patrocinador. Nosso patrocinador é a minha loja, então ela que sustenta todo esse projeto. Não é algo barato, né? A gente precisa pagar para sustentar isso aqui. Isso aqui sai de algum lugar. Então hoje a loja nossa tem bancado, né, o nosso podcast. E eu tô fazendo esse barulhinho aqui insuportável para você que tá escutando. Né? Mas eu queria dar aqui um presente para você. Gente. Uma camiseta da nossa. Eu não sabia disso aqui não, viu, gente? E eu preciso de camisa branca, você é de Deus. Deus falou do seu coração. Então. Eu vou até abrir aqui porque não costuma ser normal as coisas da marca. E aí, qual é o Instagram da loja? Então, e aí o Instagram da loja é Vista Nós, tá? Você que tá assistindo, vai lá na lojinha. Não, filho, é trem chique. Chama. Nossa senhora. Lindo. Vou usar pra pregar hoje. Aí, tá vendo? Gosta sim. Hoje vai ser já com ela. Mas você que tá nos assistindo, vai lá no perfil da loja, Vista Nós, segue lá, entra na loja, conhece os produtos. A gente tem agenda, tem camiseta, tem um monte de outras coisas lá que a gente vende, que eu não tô me recordando agora. Tem sacochila, enfim, tem muitas coisas católicas para você poder usar e evangelizar, tá? E segue o nosso canal aqui, Kaique Colo de Deus? Kaique Colo de Deus. Segue Kaique nas redes sociais, ele é meio... Sou muito low profile. Tô convencendo ele a ser mais aberto nas redes sociais. Meu perfil é Curta Nós mesmo. Segue a gente no canal, Curta Nós. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos nas outras plataformas. E segue o nosso querido irmão Igor Félix. É Igor Félix mesmo? IGRFLX. Vou deixar na descrição. Vou colocar na legenda. É só isso. Igor Félix sem as vogais. Isso aí. E é isso. Muito obrigado por mais um episódio, né? Graças a Deus, mais um episódio. Até aqui. E até a próxima história, próximo convidado. Valeu. Deus abençoe vocês. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Falou.